Shalom, shalom, boa tarde, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Vamos que vamos hoje em um horário extraordinário, especial, a nossa live, o mês iniciando e nós começando com tudo aqui também em nome de Jesus. Seja bem-vinda você que está aqui nessa live, você que está chegando, seja bem-vinda você que está vendo a gravação. Esse é um tempo profético para a sua vida, é um novo ciclo que se abre, é um novo portal que se abre e hoje nós temos autoridade no Senhor para descobrirmos, avançarmos mais e mais nesse rio profundo onde nós mergulharemos e aprenderemos a como sermos mais e mais mulheres sábias e posicionadas. Vamos que vamos, porque hoje nós vamos aprender com a rainha Esther como ser uma mulher sábia, como ser uma mulher posicionada. Que Deus continue renovando a sua força, mulher de Deus. Vamos, convida aí outras mulheres, compartilha essa live, clica no aviãozinho e vamos aí adiante em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos mergulhar no profundo do rio do Senhor. Aleluia. Consagramos a Ti, Senhor, esse tempo, consagramos a Ti essa live e declaramos o Teu governo acima de todas as coisas, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada mulher que está entrando, por cada mulher que está chegando. Eu já cubro essas mulheres com esta oração, declarando agora, Senhor, que a armadura completa do Eterno está sobre elas, em nome do Senhor Jesus. Guarda a casa, guarda os filhos, guarda os casamentos, protege de todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, mulher. Vamos em nome de Jesus. Já convidou outras mulheres para entrar aqui? Vamos, compartilha aí, clica no aviãozinho e chama. Cadê as mulheres sábias? Cadê as mulheres posicionadas? O Espírito Santo de Deus vai ministrar ao nosso coração. Está chegando a Esther, a mulher sábia, a mulher posicionada. A mulher sábia, e ela, quando ela está posicionada, ela tem um diferencial. O diferencial de Esther é exatamente a sua sabedoria e o seu posicionamento. Esse é o tempo de uma unção liberada sobre a sua vida, a unção da rainha Esther. Você quer receber essa unção? Deus renove você, porque você vai receber aqui muitos apertuchos durante esse mês. O Senhor, Ele vai te tratar com muito amor e carinho. E nós sabemos que o chamado do Senhor, muitas vezes em correção, é para nos alinhar com a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas tem algo aqui que Deus vai liberar sobre nós. Uma nova unção, uma unção redobrada. Aquilo que era vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Já pensou? Dupla honra de Deus é o que você vai ter esse mês de Adar, em nome de Jesus. É o tempo de se consagrar, de se humilhar, de buscar a face do Senhor. Não seja covarde, seja uma mulher sábia, seja uma mulher posicionada em nome do Senhor Jesus. Cristo vai aparecer em você quando você estiver posicionada. E se você não tomar cuidado, Deus vai colocar outra no seu lugar. Misericórdia, não precisa, Senhor, porque já estão aqui essas mulheres sábias e posicionadas. E vamos aprender do Senhor como nos posicionarmos a cada dia mais. Deus levantou você nesse casamento para você restaurar pessoas. Você sabia que tem pessoas que dependem do seu posicionamento no seu casamento para ser renovado, para ter um casamento também abençoado? Você já pensou sobre isso aí? Você já refletiu? O Senhor nos traz revelações nesse tempo e eu e você vamos aprender, vamos avançar nesse propósito em nome do Senhor Jesus. Hoje é a nossa primeira live. Vamos falar um pouco sobre o mês de Adar e vamos conhecer um pouco mais sobre esse mês, sobre essa preparação. Por quê? Porque novos decretos estarão sendo liberados sobre nós, sobre o nosso casamento. Para decretos novos serem liberados sobre o seu casamento, precisa passar primeiro por você, porque você é a base, a sua sabedoria é a base para a sua casa. Entenda isso em nome de Jesus. A obra que Deus ele está fazendo não vai parar, porque se você desanimar, a obra de Deus não vai parar. Você pode ficar até um pouco para trás, mas Ele vai e busca. A Bíblia diz que até aquela ovelha que fica desgarrada, Ele vai atrás. Então Ele é o próprio amor. Glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas, amadas. Vamos para essa primeira live desse mês, o mês de Adar.
Daqui a pouquinho já está encerrando aí esse primeiro dia, de acordo com o calendário bíblico, e nós estamos aqui coincidentemente, né? Acabou pegando aí o primeiro dia do mês, mas nós sabemos que pelo calendário bíblico, o mês de Adar é o 12º mês, e nós estamos aqui no calendário gregoriano, entrando no terceiro mês. Vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre Adar. Mês de preparação para novos decretos sobre você e sobre o seu casamento. Cadê as mulheres sábias e posicionadas que não chegaram ainda? Já chamei as mulheres aqui no grupo, mas ainda está faltando muitas mulheres. Olha só, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, porque o nosso tempo acaba passando muito rápido, né? Antes de você ouvir aqui direções específicas para esse mês, eu preciso fazer um pouco de uma introdução sobre a chegada do mês de Adar, sobre o seu significado profético, até mesmo para contextualizar melhor aquilo que nós já estamos vivendo. Ontem na nossa live eu falei um pouco também, de forma bem resumida, sobre esse mês. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais, porque eu quero também trazer o conteúdo mais elaborado, e nós vamos ter aí o mês todo para a gente entender, mergulhar nessa verdade. Veja bem, hoje nós entramos, né? Esse é o primeiro dia do mês de Adar. Na verdade, esse primeiro dia, pelo calendário bíblico, começou ontem às 18 horas. Então, hoje ainda tá, né? Como são agora 16 horas e 9 minutos, nós ainda estamos dentro desse contexto. Depois de 18 horas já entra o segundo dia do mês de Adar. Você vai ver que é um relógio completamente diferente. Você vai ver que é um calendário, de fato, diferente. Mas aqui o que é que eu e você temos que nos apegar? É com a liberação profética, é com o contexto espiritual. Porque o mês de Adar é um tempo profético. Um tempo para quê? Para você fazer balanços e para você rever as oportunidades. Porque não foi o que aconteceu com a Esther, com a rainha Esther? Então ela passou um ano fazendo balanço na sua vida, ajustando coisas para aproveitar dentro de uma grande oportunidade entre milhares e milhares de mulheres. Ela foi a escolhida. Olha que grande oportunidade que Esther teve. Imagina só se ela não estivesse se preparando, se ela já não estivesse com uma mentalidade adequada para receber aquele momento ali, né? Muitas vezes perdemos oportunidades por isso. Então, Adar, ele é um mês que é marcado pela história da rainha Esther. Esther passou um ano inteiro em um processo de purificação antes de viver o propósito de Deus. Imagina só que a gente passa um mês, uma semana e já está achando ruim, não é? Pois bem, Esther passou um ano inteiro aprendendo sobre como deveria se portar perante o rei em apenas um dia. Ela passou um ano inteiro aprendendo como se comportar em apenas um dia. Imagina só isso aí. Então, assim como Esther, ela precisou de um detox. A verdade é essa. Esther passou por um detox físico, um detox emocional e um detox espiritual. Então, você também está passando aqui por isso. Você vai ver o que é que vai acontecer daqui a um ano na sua vida, se você se comprometer a andar de fato conforme a palavra de Deus está ensinando você. Entenda que Esther, ela teve alguém para instruir. Esther, ela passou um ano lá dentro do harém, passando por processo e por processo. Tinha alguém para trazer instrução, para ensiná-la. Então, sempre eu e você vamos precisar de alguém para nos ensinar. Olha quanto é poderoso. O Senhor nos conecta dessa forma. Então, Esther, ela precisou passar por esse detox completo. E Deus está nos chamando nesse tempo também para essa preparação profunda. Por quê? Porque tem novos decretos espirituais sendo estabelecidos em nossa vida e em nosso casamento. E se nós não estivermos prontas, o que é que vai ser quando o tempo chegar? Nós não estaremos no lugar, nós não estaremos belas, perfumadas, cheirosas e prontas para receber, para viver esse momento e receber do nosso rei a coroa. Imagina só isso aí, é muito forte, né? Seja bem-vinda aqui a irmã Solange, a Dilza, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindas vocês, Gisélia, glória a Deus, Valéria, Deus abençoe, que bênção você pode estar aqui hoje.
Jacicleide, seja bem-vinda. Joseni, Deus abençoe tremendamente. Em nome de Jesus, Érica, mulher de Deus. Vamos que vamos, porque vamos avançar aqui um pouco mais. E compartilha aí, chama outras mulheres para estarmos aqui aprendendo na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vamos falar aqui um pouco sobre o detox de Esté. O detox de Esté foi um processo de preparação para um novo tempo, inclusive no casamento dela. E você vai ver que foi em todas as áreas, né? O povo dela foi salvo, inclusive, por conta disso. Por quê? A história de Esté, né? Vamos precisar passear um pouco aqui na história de Esté. A história de Esté não é apenas a história sobre uma mulher qualquer que se tornou rainha. Não é sobre isso. Aqui conta a jornada de uma mulher que passou por um processo profundo de purificação e de preparação antes de viver o propósito de Deus. Então você pode, inclusive, eu desafio você a ler o livro de Esté. É uma história gostosa de ler. Gente, você começa e você só sossega depois que você termina. É um livro maravilhoso para você ler, tá? Então o que aconteceu com Esté aqui não foi apenas um processo de um ritual de beleza. Porque quando a gente fala lá de estar no harém, de estar recebendo lá perfumarias, né? Cremes, cabelos e aquela coisa toda, a gente pensa somente nessa parte gostosinha, né? Mas a gente sabe muito bem que tem um preço também a se pagar pra, né? Quando a gente vai no salão, a gente sabe um preço que a gente se paga, literalmente dinheiro, e nesse sentido de um certo nível de sofrimento, digamos assim. Mas olha só, o detox que Esté fez, o processo que ela fez, foi muito além desse ritual de beleza. Foi um detox físico, emocional e espiritual que capacitou Esté para reinar. Ei, você identifica isso aqui? Você detecta? Você consegue lembrar de algum movimento que está acontecendo? Um detox espiritual que vai trazer você dentro do físico e do emocional para você reinar, para você governar, para você usar a sua autoridade? Você se reconhece dentro disso aí? Percebe aí, mulher de Deus, Esther de Deus, glória a Jesus. Veja só, muitas mulheres, elas querem ver seus casamentos restaurados, mas elas não querem passar pelo processo. Quantas e quantas, e diz assim, eu vou separar, eu vou colocar, vou chutar o balde, vou jogar tudo pra cima e tal. Querem a coroa, mas não querem o tratamento. O tratamento é o mais delicado. Querem um casamento saudável, mas não querem limpar as toxinas do passado, os traumas, as influências espirituais que sabotam, né, o relacionamento. E aí não vai dar certo. Se não quer passar pelo processo, não vai ter como viver o propósito. É forte, não é? E hoje vamos mergulhar um pouco aí no detox de Esté, porque nós precisamos entender com essa mulher sábia e posicionada como que essa jornada de transformação se aplica hoje no meu e no seu casamento. E aí eu quero contextualizar um pouco aqui, trazendo a história de Esté. Começa primeiro em uma rainha que na verdade foi derrubada para que outra se levantasse. Como assim? Fica parecendo até que é uma coisa trágica, que Esté fez alguma coisa para que isso acontecesse. Calma. Não é bem desse jeito não. Olha só, o rei Assuero, ele governava um vasto império, e a esposa dele, que era a rainha, se chamava Vasti. Ela foi removida do trono, exatamente, ela foi removida. Por quê? Porque ela desonrou o seu marido, porque ela recusou obedecer a uma ordem. Então, aqui a gente fala assim, recusar obedecer, e parece até que é aquela coisa. Gente, a obediência é honra. As pessoas pensam na obediência como algo assim, que vai falar de autoritarismo, disso, daquilo, outro. Dá-se muitas vezes essa impressão, mas obediência é honra. Obedecer é honroso. Quando você obedece ao seu marido, você está obedecendo ao Senhor. Então, nem sempre, quando você... para você obedecer ao Senhor, você vai obedecer ao seu marido, né? Porque às vezes... o marido, ele não está dentro do propósito, está completamente fora, mas entre você escolher o Senhor e o seu marido, lógico, você vai escolher o Senhor. Mas quando você obedece o seu marido dentro daquilo que não fere os princípios da palavra e nem fere a autoridade, o domínio de Deus, você está também obedecendo a Deus. Que precioso isso, né? Vamos que vamos, olha só. E aqui nós temos já uma primeira lição para aprender. Orgulho e resistência à mudança. Você vê, porque a rainha, ela recebeu um chamado para se apresentar
para se apresentar para os amigos do rei em uma festa e ela recusou. Não importa aqui qual tenha sido o motivo em si, nós não estamos aqui para crucificar a rainha Vasti e nem tampouco para passar a mão pela cabeça dela, até porque o foco aqui não é ela. O foco é que ela teve que sair do trono porque ela desonrou uma autoridade. Então ela acabou saindo do trono, sendo retirada desse trono, ainda que ela tenha lá os seus direitos. Aqui a gente já aprende uma lição que o orgulho e a resistência à mudança, por quê? Porque ela resistiu àquilo que o marido está pedindo. Então esse orgulho e essa resistência podem sim nos afastar do propósito de Deus, como aqui temos nessa história aqui, esse acontecido. Então Vasti, ela perdeu sua posição simplesmente porque ela não entendeu a importância de dois princípios fundamentais dentro do casamento: honra e submissão. Dentro da aliança, dentro do propósito, você quando honra e se submete, você está debaixo da bênção do Senhor. Parece que é tudo assim de cabeça pro ar, né? Porque talvez você não saiba o que é honra e o que é submissão. Por isso que você não entende. Talvez por isso que você pode dizer assim, mas isso é um desaforo, é um absurdo, porque você de repente tem uma mente que foi discipulada pelo feminismo, que atua no mundo aí desde sempre. Tá? Nossa cultura, ela é contaminada. Então a verdade é, só que acontece que nós já temos explicado aqui que a cultura, ela cultua alguém. Então todo mês tem um trono que se levanta e o mundo cultua esse trono. Só que nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos dele. Portanto, logo, todavia, porém, nós não iremos cultuar esses tronos. E aí no decorrer aqui da live eu vou até destrinchar um pouco mais, porque eu já estou falando aqui, ó, orgulho e resistência à mudança. Então, orgulho e resistência à mudança são altares levantados para trono maligno. Não adora ao Senhor, não ergue o trono ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quantas mulheres acabam perdendo batalhas no casamento também porque não querem mudar. Não querem mudar, não querem investir no seu processo de libertação, de cura, acham que não precisam. Mulheres que dizem assim, quem tem que mudar é ele tem que mudar também, é verdade. Todos precisamos mudar, mas você não vai poder mudar o outro, mas você pode mudar a si mesma. Você pode tomar suas decisões. Então, com a queda de Vasti, o rei precisava escolher uma nova rainha, né? Olha só, um reinado sem uma rainha. Mulheres, elas governam, gente. Às vezes pode até ver assim, mas a mulher não é vista, a mulher não é isso, aquilo, outro. Gente, dentro de uma casa, uma mulher, quando ela está bem posicionada, ela é uma grande rainha. Assim como também, né, se não estiver bem posicionada, acaba sendo uma tragédia. E foi aí nesse cenário que Esté entra na história. Não entrou ainda no trono não, tá? Entrou na história. Por quê? Porque o rei, ele convocou um chamado em que todas as mulheres mais bonitas da região se cadastraram para participar de um processo de preparação. Então foi acontecendo seleções. Você vê? O rei fazendo balanços, o rei fazendo análises, essa fica, essa vai, até que chegou a uma determinada quantidade de mulheres para ele fazer uma seleção mais apurada. Vamos imaginar aqui aquelas mulheres sendo selecionadas e entrando dentro de um funil. Quanto mais iam chegando, né, no fundo ali, no finalzinho do funil, mais apertado ficava. Então somente as escolhidas, as melhores, em outras palavras, chegavam àquela fase. Então veja bem, vamos falar aqui um pouco sobre esses 12 meses de detox que a Esté passou, a rainha Esté passou, antes de finalmente ela viver o propósito. E aí você vai ver lá no livro de Esté, o capítulo 2, versículo 12, que diz assim: e chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuério, depois de tratada segundo a lei das mulheres por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e especiarias. Aí você está no 3º mês do ano aqui no calendário gregoriano e já tá querendo perder as estribeiras, já jogar tudo pra cima porque acha que não tá acontecendo nada, hein?
Ai, ai, ai. Preparação, purificação, 12 meses. Foi esse o período que não apenas Esther, mas como aquelas outras mulheres também passaram. Então, veja bem, antes de Esther entrar no palácio, ela precisou passar por essa profundidade. E esse processo aí não foi apenas estético. Não foi apenas físico. Olha, o espiritual e o emocional dói muito mais que o físico. Inclusive, eles se manifestam no físico. Então vamos ver aqui primeiro, falar um pouco desse detox físico. Foi o que aconteceu. Foi necessário Esther, junto com aquelas outras mulheres, passarem por uma limpeza exterior. Para quê? Para refletir uma nova identidade. Então isso significa dizer que você precisa cuidar do seu exterior, sim. Você precisa cuidar da sua pele, você precisa cuidar do seu cabelo, você precisa cuidar da sua saúde, da sua alimentação, você precisa cuidar. Então foram 6 meses aqui de tratamento dedicado ao óleo de mirra. Veja bem, a mirra é um óleo amargo usado para purificação e cicatrização. Amargo, tá vendo, gente, que o processo não é doce? O processo, a transformação não é doce. Outra coisa aqui, ó, a mirra limpava impurezas. A mirra tratava feridas da pele. A mirra, depois de todo o processo, deixava um perfume duradouro. Então veja que tem que tirar as impurezas e depois aqui vem o perfume. Glória a Deus. E como é que a gente pode aplicar aqui essa verdade no casamento? Assim como Esther passou por esse período de limpeza, o ambiente da sua casa, do seu casamento, também precisa ser purificado. Então tem coisas aí no seu lar, por exemplo, que carregam memórias ruins. A gente está sempre falando disso, afinal é um detox, né? Então eu tenho que fazer perguntas para você, para levar você a refletir. Então tem objetos aí que trazem cargas negativas para a sua vida. O que é que precisa ser removido hoje na sua casa para que o ambiente fique limpo espiritualmente? Você já parou para fazer essa análise aí? Eu já estou trazendo você já aqui 2 meses nessa verdade. Hoje já gente, foram 60 lives, completa hoje 60 lives que nós estamos aqui nesse detox espiritual. 60 dias, olha só que forte isso aí, né? Então, olha só, Isaías 52, versículo 11, diz assim, ó: apartai-vos, saí daí, não toqueis em coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos. Aqui é uma chamada. Então, eu tô aqui dizendo pra você, sai daí, mulher, sai dessa sujeira, mulher. Então, esse detox físico, ele começa com a limpeza da sua casa, do seu corpo também, para refletir aí um novo tempo. E o detox espiritual, ou seja, o detox emocional, vou deixar o espiritual por último. O detox emocional, ele fala de cura interior, para quê? Para se relacionar com sabedoria. Para se relacionar com o esposo com sabedoria. Veja bem, depois de 6 meses de mirra, a Esther passa agora por 6 meses com perfumes e especiarias. Já pensou? Todo santo dia sendo banhada com aqueles perfumes. Então veja só quão poderoso é isso aqui. O perfume aqui era usado para trazer leveza, cura emocional e para restaurar a identidade feminina. Nós sabemos que a nossa identidade, ela acaba estando bem atrelado também à nossa aparência física. Quando nós não estamos com a nossa aparência física em dias, algo fica assim desconfortável. Então é necessário cuidar, né? Agora, por outro lado também, as mulheres, geralmente as mulheres têm uma tendência a querer esconder seus problemas emocionais, colocando muita maquiagem, se expondo demais, colocando roupas e roupas extravagantes, na tentativa de esconder. Para quem entende, já sabe, aquela mulher tem problemas. Quando eu vejo uma mulher em excesso, sabe, uma mulher extravagante, uma mulher exagerada, todo excesso revela uma falta. Grave essa mensagem aí, grave essa frase. Todo o excesso revela, faltou algo. E o que é que faltou? O amor. E aí no lugar do amor ficou o quê? O medo. Lembra que eu sempre falo? A raiz é o medo. De todos os problemas emocionais é o medo. Porque o medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, o medo de não ficar bonita, o medo de ser invalidada, o medo de ser negligenciada, o medo de não ser aprovada. Então você percebe que tem uma relação direta aqui a sua identidade com a sua aparência física. Então veja bem, Esther,
Esté, ela era órfã. Se estamos falando aqui de identidade, vamos aprofundar um pouquinho mais, porque aqui Esté, ela precisou viver uma cura interior. Quem participou da Masterclass comigo o ano passado sobre a cura interior, viu muito bem eu falar sobre isso aí. Uma das feridas emocionais, uma das feridas da alma é a orfandade. Então, Esté, ela era órfã. Então, ela carregava marcas de quê? Perda, rejeição, insegurança, orfandade, sim, por que não? Porque apesar de ela ter sido bem criada pelo seu primo, por Mardoqueu, ela também, toda pessoa, gente, ela vai sentir. Toda criança adotada, ela vai chegar um momento que ela vai sentir, tem uma falta, tem um vazio, ainda que aquela família tenha sido a família perfeita. Então, toda criança, todo ser humano precisa de buscar a sua origem, precisa se conectar nessa sua origem. Então, com Esté não era diferente, mas só que antes dela se tornar a rainha, ela precisou ser tratada emocionalmente. Já pensou? Esté vai para o trono ferida, machucada, rejeitada, insegura. Como é que seria esse posicionamento dela? Teria condição? Preste atenção. O tratamento não vai acontecer no trono. Na hora de você reinar, as pessoas vão dizer: uau, que sorte que fulana teve. Mas só você é que vai se lembrar, junto com Deus e junto com pessoas próximas a você, o tanto que no tratamento você precisou padecer, o tanto que você precisou pagar preço. Então, esse é um tempo de você refletir sobre isso aí. Porque Deus, Ele quer curar suas emoções. Para quê? Para que você não destrua seu casamento. Eita, meu pai, por que, pastor, eu vou destruir meu casamento? Porque suas inseguranças e as feridas do seu passado podem levar você a terem comportamentos que destruam seu casamento, assim como seu cônjuge também pode fazer isso. Então, mas ele não quer. Então, ele não quer mudança, ele quer transformação, e por causa disso, de birra, você também não vai querer? Tem um ditado que diz que dois duros, né, não levanta muro, dois bicudos não se beija, tanto ditado que tem por aí, mas é para dizer para você o quê? Que alguém tem que dar o braço a torcer nessa história, não é? Então, a sabedoria está aí em você. Então, é você que vai abrir mão de certas coisas, porque ele também vai abrir, mas você vai abrir primeiro. Por mais que você não queira aceitar, é desse jeito, tá? Então, veja bem, vou trazer aqui algumas aplicações para o casamento. Quantas mulheres elas entram em relacionamentos carregados de feridas emocionais? Você quer ver a maior besteira que uma mulher faz? Tem duas besteiras que eu considero aqui que é trágico. É quando uma mulher ela entra em um novo relacionamento sem resolver os problemas do relacionamento anterior, porque ela acha que o problema era o marido, porque ela acha, por mais que seja, ela acha que o problema era ele, então ela quer resolver o problema que ela tá vendo ali, mas ela não quer resolver as causas. Ela não quer olhar para ela e ver as causas. Aí ela entra, foi ferida, foi traída num relacionamento anterior. Aí entra em um próximo relacionamento com a ferida da traição aberta. Então, quando ela entra nesse novo casamento, ela começa a achar que vai acontecer de novo. O medo impera. E aí, com isso, ela pode passar a ser uma pessoa possessiva, ciumenta. Imagina só isso aí. Para pensar sobre isso. O quanto que é triste uma pessoa entrar em um relacionamento já ferido. O que é que essa pessoa vai fazer? Ferir a outra. Porque uma pessoa ferida, ela vai ferir muito mais. Ó, Flávia dizendo aqui, eu não tinha pensado na história de Esté em relação ao seu emocional. Pois bem, tem uma história pesada aqui, a Esté, né? É porque a gente costuma focar muito nos holofotes, né? Nos momentos de conquista. Mas nós não paramos para refletir sobre o processo. Né? Eu me lembrei agora de uma música de Samuel Mariano que fala sobre isso aí, que quem te viu assim não sabe do que você passou. Aí ele vai trazendo a história de Davi, vai trazendo a história de tantos outros. É uma música muito bonita. Então Esté, ela precisou passar por esse processo de restauração antes de se tornar a esposa do rei. E você, antes de você se tornar esposa do seu marido, ele é o rei, o domínio é dele, ali no caso, né? Ele é o cabeça, então a autoridade é dele, a autoridade como marido, ele tem que entender, ele tem que exercer essa autoridade. Antes de você se tornar esposa dele, você passou por um processo de restauração? Ai, pastora, não deu. Ai, pastora, eu entrei em um relacionamento que eu nem orei, quando eu menos espero, foi um descuido, eu acabei engravidando e aí não tinha outro jeito, eu já entrei nesse casamento por causa disso. Olha só, não cumpriu, né, não seguiu o passo a passo do processo. Esté passou um ano se preparando.
e aí você acabou colocando aí os carros na frente dos bois, mas se preocupa não, que há esperança, tá? Olha só, Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 diz assim, ó: longe de vós toda a amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Então é necessário você entrar por um processo de tratamento, e esse tratamento vai te levar a uma necessidade de perdão. Esse perdão primeiro precisa acontecer de você para com você e de você para com pessoas que te feriram, que pode inclusive ser até mesmo seu marido. Então, o detox emocional exige de você essa postura, que você perdoe, que você cure traumas, que você se prepare para amar sem medo. Então, quem está aqui dizendo, eu quero passar por um detox completo, tem que saber, o detox emocional exige de você essa postura, de você renunciar ao seu próprio eu. Porque aqui, ó, é a sua alma. A alma no governo, uma alma ferida no governo, ela causa estragos. É muito simples aí, é só você olhar, várias e várias histórias aí trazem essa contextualização. E agora vamos aqui falar do detox espiritual. O detox espiritual, que dentro dessa concepção da história de Esther, foi uma guerra que foi levantada contra o trono que estava regendo aquela fase ali no contexto espiritual, que era Leviatã. Leviatã, inclusive, é o trono maligno que rege a terra. Lembra que eu sempre falo, tem o principado regente e tem aqueles que trabalham em acordo, né? Eles trabalham juntos, são as potestades. Juntam-se os principados e se forma essa potestade. E tem principados que por si só já são potestades. É forte isso aqui. Então, o que foi que aconteceu? Esther, ela precisou enfrentar uma guerra contra Leviatã. E essa guerra veio literalmente com decreto de morte. Decreto de morte no casamento, decreto de morte do povo, decreto da morte da própria Esther. Eita, e aí agora, o que você faria diante dessa situação? Porque Esther, ela não foi chamada apenas para ser rainha, já falei sobre isso aqui. Ela foi escolhida para ser uma mulher sábia e posicionada, fazer parte de um grande exército dessas mulheres sábias e posicionadas, sendo escolhida para ser intercessora, para lutar contra o decreto de morte que estava sobre o seu povo, ou seja, sobre a sua origem. A história de Esther estava em jogo naquela hora. Porque nós sabemos aqui que dentro da história havia um inimigo nos bastidores. Amã, o nome dele, né? Alguém vai chamar Ramã, tanto faz. Então era um homem influenciado pelo espírito de Leviatã. Um homem soberbo, um homem orgulhoso, um homem que agia torcendo palavras e gerando divisões. Você vai ver o tempo todo ele torcendo palavras, ele colocando palavras na boca de Mardoqueu. Você vai ver ele gerando divisões, colocando contenda entre Mardoqueu e o rei, entre o povo judeu e o próprio rei. Então a Bíblia diz lá em Jó 41, 34, diz assim, ó: Leviatã reina sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, ele é o rei do orgulho. E aí no casamento, o que é que Leviatã faz? Ó, ele torce palavras entre marido e mulher. Já aconteceu isso com você? Seu marido fala uma coisa, você entende outra. Você fala uma coisa, aí seu marido vai entender outra completamente diferente, distorcendo tudo. Ele gera orgulho, ele gera a falta de comunicação, ele faz com que as brigas se tornem intermináveis, porque nunca tem um para dar o braço a torcer, sempre um está com orgulho, uma guerra de braço, sendo que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Leviatã cria muros emocionais dentro da relação. Olha só isso aí, muros emocionais que fazem o quê? Um casal não acessar a alma do outro, desde que eles estão ligados na alma, estão ligados por conta do casamento. O casamento é uma aliança, queira ou não, sendo feita essa aliança em si, né? Do cartório, do altar, o ato sexual, ele gera essa conexão de alma, essa ligação de alma, e aí o inimigo coloca muros entre essa relação para quê? Para que não se comuniquem, para que não se entendam. E daí vem, o maior problema do ser humano é o orgulho. E o orgulho, ele vai estar presente em todas as áreas da vida. E no casamento, dois orgulhosos dá ruim. Então o que foi que Esther fez? Esther, ela não reagiu
com emoções descontroladas, mas ela reagiu com jejum e oração. Você vai ver Esté logo no começo, ela não sabendo o que fazer. Ela pede um tempo a Mardoqueu. Quando Mardoqueu vai falar com ela, você vai acha que foi por acaso que Deus colocou você aí dentro desse reino? Você vai deixar o seu povo inteiro morrer? Aí ela diz, me dá um tempo aí, porque eu preciso pensar, eu preciso orar, eu não posso tomar decisões no calor da minha emoção, porque eu posso fazer besteira. E aí ela foi, procurar arquitetar, buscar estratégias. Ela buscou estratégia em Deus para inclusive enfrentar o próprio marido. E não era um enfrentar, não, era um enfrentar do tipo, chegou a hora da verdade, porque já pensou também uma esposa mentindo sobre a sua identidade? Será que se o rei Assuero soubesse que Esté, ela era judia, será que ele permitiria que Hamã chegasse tão longe? Ou será que ela escondeu essa sua identidade com medo, inclusive, de ele não aceitá-la como rainha? Você percebe que tem coisa errada aqui também, nesse iníciozinho da história de Esté? Olha, aquilo que estiver errado vai vir para fora para ser corrigido. Isso aí é fato. Então, o que foi que Esté fez? Lá no capítulo 4, versículo 16, ela pediu assim, jejuai por mim, não coma nem beba por 3 dias, nem de dia nem de noite. Para quê? Para que ela fosse entrar perante a face do rei. Então, aqui trazendo aplicando aqui no casamento, né, no nosso casamento, quando o seu casamento passa por crise, deixa eu fazer uma pergunta, como é que você reage? Você vai correndo para casa da sua mãe fazer queixa do seu marido? Gente, inúmeras mulheres fazem isso. Você liga para sua amiga, para sua melhor amiga para desabafar? Você diz assim, vamos marcar aqui um encontro, vamos fazer porque eu preciso relaxar. E aí você usa dessas estratégias. Seu casamento passa por crise, todo casamento passa por crise. Todo. Não tem essa de dizer que não passou. Uns passam com maior força, com maior intensidade, outros com menor, por quê? Devido à estrutura que você recebeu. Devido ao nível de conhecimento que você buscou, ao conhecimento, a busca, o processo de cura, de libertação emocional, física, espiritual. Então, de acordo com a sua estrutura física, emocional e espiritual, você vai lidando. Quanto menos você tiver estrutura espiritual, mais você vai passar crise. E você vai ter crises que vai ser difícil de suportar, porque faltou a base, faltou a estrutura. Se você não tiver a sua alma governando de acordo com o Espírito Santo, quando a crise vier, você não vai saber lidar. Você vai ter muitos problemas, porque sua alma vai ficar perdidinha, sem saber o que fazer, e o que ela vai fazer é alimentar a sua carne. Então, entenda sobre isso aí. Como você reage? Eu faço essa pergunta para você já ir refletindo. Diante das crises no seu relacionamento, como que você reage? Reage como? Com briga? Com conversa? Com fofoca? Teve uma crise, uma discussãozinha. Vou dormir na sala. Vai dormir na sala o marido. Ele fica não sei quantos dias de mal, não sei o que. Opa! Vamos lá refletir sobre isso aí, tá? Esté, por exemplo, ela não foi confrontar o rei com gritaria. Ela foi confrontar primeiro com jejum e com sabedoria. Mas ela sabia, não é sobre o rei. É sobre o trono que está erguido. Porque a nossa luta não é contra o nosso marido. Isso é muito forte. Tem muitas mulheres que acabam agindo como se as brigas, as batalhas espirituais fossem com o marido. Tem hora que dá para perder as estribeiras sim, mas nós temos discernimento no Espírito, o Espírito de Deus habita em nós temos que ter discernimento para isso, né? Entendermos, não é sobre o seu marido, é sobre o que está acontecendo por trás que você precisa discernir. Então muitas batalhas no casamento, elas são vencidas no altar, tá? No altar da oração, no altar do jejum, e não é na força do argumento, não. Porque a força do seu argumento não é nada. Perante altares de tronos malignos, o seu argumento não é nada. O inimigo não respeita você, não respeita o seu nome, não respeita a sua história, nem tampouco quantos anos você tem de crente. Piorou de casada. Ele não vai respeitar. Agora, ele vai respeitar uma mulher de oração. Ele vai respeitar uma mulher sábia. Ou seja, ele vai respeitar, não, ele vai fugir. Olha só, Rejane está dizendo, na crise geralmente tem uma explosão e depois indiferença. Isso aqui é porque tem marcas, tem problemas na sua alma que precisam ser resolvidos. Olha só. Gi está falando alguma coisa aqui, mas acabou não completando. Um dos meus maiores erros foi deve ser envolvido com alguma coisa.
Exatamente, vai ser um mês sensível, mas vai ser de aprendizado, vai ser bênção, em nome de Jesus. Então teve aqui um novo decreto que foi lançado, né, depois de todo esse processo, que foi a preparação que levou Esther finalmente ao processo, ou seja, ao propósito. Por quê? Porque depois do processo de purificação, Esther estava pronta aqui para se apresentar ao rei. E o que foi que aconteceu? O rei se encantou por ela, acolheu ela, escolheu ela como rainha. Então ela teve autoridade para derrubar inclusive o decreto. Ô glória! O decreto, ela teve autoridade para derrubar aquele decreto. Aqui eu estou falando de uma forma bem resumida, mas ao longo ainda vou um pouco mais que possivelmente me aprofundar nisso aqui. Houve um decreto de morte contra o seu povo. Talvez você não conheça essa história, né? Mas eu aconselho você a ler o livro de Esther. Então era um tempo de destruição que se tornou um tempo de favor e um tempo de vitória. Tá vendo? Olha só, o poder da esposa que ora. É maravilhoso esse livro aí, tá? E aí Esther, capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Pois foram os judeus que se assenhoraram dos que os odiavam. Olha só, reverteu. Deus reverteu o decreto de morte para o decreto de força, porque a vida não veio assim do nada. Não, o povo teve que batalhar, teve que continuar o processo, mas a força do Senhor, a vitória pela força do jejum, por todo o posicionamento do povo em unidade de propósito, foi com que fez com que o povo saísse vitorioso. Então, Deus ele quer mudar o decreto sobre o seu casamento. Se tem decreto aí de divórcio, se você está naquele período que está por um fio, divorcia, mas não divorcia, se você está naquele propósito, naquele processo que vocês não estão aguentando mais, vou sair de casa, calma. Não tome de forma alguma nenhuma decisão precipitada com as suas emoções à flor da pele. Use o exemplo de Esther. Espere um novo decreto. Tá? Espere o favor do rei sendo liberado sobre a sua vida. Então, vamos lá, porque eu quero ler aqui para vocês com detalhes. Deixa eu ver aqui, meu pai, que eu acho que eu acabei repetindo aqui. Pronto, eu repeti aqui, foi o versículo bíblico, mas não custa nada repetir, né? O versículo chave. Esther capítulo 2, versículo 12. E chegando o prazo de cada moça se apresentar ao rei Assuero, depois de ser tratada segundo a lei das mulheres por 12 meses, pois assim se cumpriria o dia de purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e especiarias. Esse versículo aqui é a base principal da nossa live, dos desafios também do nosso dia. E também tem Esther capítulo 9, versículo 1, que fala que nos dias em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois foram os judeus que se assenhoraram dos que os odiavam. O que é que isso significa claramente aqui? Que antes de um decreto de favor e de livramento ser liberado, exige um processo de purificação e de preparação. E nós estamos dentro desse tempo. Eu já estou aqui querendo dizer para você isso, para você não desanimar, tá? Seu casamento, sua vida emocional precisa passar pelo processo do óleo e do perfume. Primeiro é o óleo amargo, depois o perfume suave, o perfume, ó, que exala aquele cheiro. Então veja bem, o mês de Adar aqui entra nesse contexto que foi exatamente esse período que Deus reverteu o decreto de morte sobre o povo de Israel. É um mês aqui para você batalhar, para você viver um novo decreto sobre a sua casa. Claro que eu estou pegando toda a energia do significado desse mês e colocando dentro do quarto do casal, colocando dentro do casamento. Por quê? Porque esse é o foco do nosso detox, entendendo a metáfora da casa. Porque nós todos os meses pegamos um cômodo e trabalhamos em cima daquele cômodo. Só que a bênção desse mês de você viver um novo decreto não é somente no seu casamento, tá? Em qualquer área da sua vida que você estiver entendendo que tem um decreto de morte, tem um decreto de maldição sobre a sua vida, você pode e deve se posicionar para que Deus reverta esse decreto. E o posicionamento você já sabe, jejum, oração. Esse é um tempo de você ficar caladinha, pensar muito sobre suas palavras, para você não colocar tudo a perder. A língua solta aí destrói a coisa, incendeia a floresta e acaba casamento, destrói bênção e faz e acontece, tá? Então, vamos entender aqui dentro do processo do detox de Esther, o que é que nós precisamos limpar.
dentro do nosso casamento. Primeiro, nós precisamos restaurar o ambiente do casamento. O quarto do casal, ele vai representar a intimidade, ele vai representar a unidade. Então, vamos partir para a faxina dentro do quarto do casal? O ambiente físico impacta o espiritual. Impacta com toda certeza. Quais objetos você tem aí que precisa ser tirado? Comece já a fazer listinhas. E se o Espírito Santo te traz coisas, já não espere para o final do mês. Vá fazendo essa faxina aos poucos, ao longo do mês. Tem lembranças de pessoas do seu passado. Talvez hoje você seja uma mulher que você não seja casada. Talvez você seja uma mulher que você tenha vivido diversas experiências amorosas aí que acabaram trazendo você dentro de cativeiros espirituais. Esse é o tempo de você fazer um faxinaço. Faz um faxinaço, porque casamento, relacionamento, vida sentimental ligada a outro, quando nós nos apaixonamos por uma outra pessoa, a nossa alma ela é ligada a outra pessoa através de sentimentos. Objetos revelam essa ligação. Ato sexual, fecha, sela. Ato sexual. Todas as pessoas que você teve relação sexual, você fez ligação de alma. Você pode ter feito com 10, com 20, aquela pessoa não. Todas, inclusive o ato sexual que foi praticado de forma indevida, né? Infelizmente, muitas mulheres passam por situação de abuso sexual, mesmo dentro de um abuso, mesmo você sendo uma criança. Se houve configuração sexual, houve ligação de alma. Ou seja, a sua alma está, digamos que, contaminada a parte da alma da outra pessoa. Essas ligações aí que dão, né, um pouquinho de trabalho. Mas olha só, a gente já está dizendo, começou hoje a orar desligando. Gente, é um processo demorado às vezes, tá? Dependendo da história. Então, eu tenho lidado com mulheres assim que há um ano começamos a fazer um trabalho, um processo de desligamento, e até hoje ainda tem coisas sendo desligadas. Então, quanto mais você se expõe à verdade que liberta, mais você vai vendo o processo de desligamento de alma. Ontem encerramos uma campanha lá na nossa igreja falando sobre desligamento de alma, exatamente aí. Aí cada dia da semana, nosso culto é dia de sexta-feira, cada dia nós falamos de um desligamento específico. E ontem eu falei exatamente sobre desligamento de alma dentro da igreja, ligamento de alma com demônios que precisam ser desligados. Então o Senhor, ele começa a trazer um monte de coisas assim, E aí, tipo, é válido você fazer esse período? É válido, mas o maior processo vem depois que você ouve a verdade. Porque às vezes você ouve a palavra, às vezes você ouve aqui alguma coisa aqui nessa live, e para você na hora às vezes não faz sentido, porque você não se conecta com aquilo que você viveu, mas começam a vir, Deus, ele começa aqui a mexer no seu inconsciente quando a verdade começa a vir à tona. Eu vejo isso acontecer todo santo dia, nos tratamentos, nas direções aí, nos processos com as mulheres. E comigo também, tá? Quando você se expõe a uma verdade, ou seja, quando o seu cérebro ele é exposto, quando uma verdade expõe a mentira que está ali, que o seu cérebro acreditou, que sua mente acreditou, que o diabo contou, e que ao longo da vida você acabou reproduzindo aquela mentira, você acreditou em algo que seu pai, sua mãe, as pessoas que criaram você falaram, ou qualquer outro tipo de pessoa. Quando o seu cérebro detecta essa verdade, ele começa a entregar pensamentos e situações inconscientes. Não vai ser incomum, creia no que eu estou falando. Você, esse mês, pode acontecer, não estou dizendo que vai, depende do seu nível, depende da forma como o Senhor vai trabalhar na sua vida. Pode ser que você comece a se lembrar de relacionamentos que você teve antes do seu marido. Pode ser que você comece a sonhar com essas pessoas que você diz, meu Deus, nunca mais eu vi fulano. Foi um caso, foi um namorico que eu tive na minha infância, na minha adolescência. E aí começa a aparecer. Se prepare. Não ache que é perseguição diabólica, não ache que é os demônios se manifestando. Inclusive os demônios, eles podem sim se apropriar disso para querer trazer tormento e condenação, mas você vai muito bem pelo Espírito Santo detectar. Eu já quero fazer aqui um acordo com você, para que você
compartilhe todas essas experiências. Não tenha medo, não tenha receio, porque esse ambiente aqui não é um ambiente, o detox espiritual não é um ambiente para condenação, para acusação, muito pelo contrário, é para sua cura, é para sua libertação. Se você não se sentir à vontade de se expor, colocar sua história dentro do grupo, o grupo do DESP, né, que é o grupo das sábias, do detox espiritual das sábias e posicionadas, você pode pegar o número privado, meu particular, pode compartilhar comigo e eu vou dar a direção para você conforme o Espírito Santo conceder, porque eu estou aqui para isso. Agora, se você quer avançar um pouco mais, você vai para o Detox VIP, você vem me procurar sobre uma mentoria individual, mas o que eu puder te dar no básico ali no Detox espiritual, no grupo gratuito, eu vou estar te dando, como eu tô aqui hoje, inclusive fazendo essa live, que eu poderia pegar esse tema aqui e dizer, eu só vou fazer essa live só para quem for do VIP, mas não, o meu compromisso é com todas. Então, dentro de um grupo grande, eu chamei algumas para dar um passo a mais, algumas vieram, outras não vieram, cada uma tem seus motivos e o seu tempo, e tá tudo certo. Eu não tô aqui condenando nem rejeitando ninguém por isso, eu só tô querendo dizer para você que esse é um ambiente seguro para você colocar para fora aquilo que porventura venha. Talvez você não tenha nem ideia, mas você vai começar a sonhar, você vai começar a sentir cheiro, você vai começar a ter memórias, lembranças, músicas, coisas que vão conectar. Porque no seu casamento existe ligação de alma. Só que acontece que aquilo de experiência que o seu marido trouxe, de vida sentimental, de vida sexual, de relacionamentos anteriores, ele trouxe para o seu casamento, mesmo que inconsciente. Da mesma forma você, inclusive as crenças que você trouxe, as crenças que seu marido trouxe do casamento dos seus pais, junta tudo como herança aqui, ó. E agora um tem sua herança, o outro tem sua herança. Aí é que dá o balaio. Aí é que dá o problema, o BO muitas vezes, porque um diz isso, o outro diz aquilo, todo mundo vendo pela sua ótica. Mas o Senhor está aqui passando, ó, dando uma nova lente para mim e para você. Ele está fazendo um exame radical nesse detox, tirando as escamas dos seus olhos. Então, alguém nessa relação tem que ver. Então que seja você, porque você é a mulher sábia, você é a base. Se o seu marido vê, ele pode até, ó, desconstruir tudo, porque ele vai, sabe, desabar. Só que você sendo a base, não, você está firmada na rocha que é Cristo. Então preste atenção, vai ser desafiador? Vai, mas não desanima. Não desanima em nome do Senhor Jesus, tá? Não desanima. Então comece a ver isso aí, porque vão ter momentos que pode acontecer de você ter sonhos tendo ato sexual com outras pessoas, e aí você vai dizer, são várias as mulheres que vêm, pastor, eu não sei o que acontece, eu tive esse namorado, eu não penso nele, nunca mais eu vi, o homem já até morreu, e eu sonhei assim, pastor, eu não sei porque do nada eu tô pensando nesse homem, pastor, eu não tô pecando, não tô adulterando com esse homem, e tal, e começa a vir um monte de memórias, um monte de coisa, e aí, tem que resolver, gente. Essas coisas vêm à tona é porque tem problema que está guardado lá, que tem que resolver, que se não forem resolvidos, vai impactar negativamente no seu casamento e, consequentemente, vai ser uma herança passada para os seus filhos. É isso que você quer? Então seja forte, seja corajosa, seja igual a Esté, ainda que seja na hora do confronto, porque imagina só, será que Esté, ela contaria a origem dela se não fosse esse episódio aí? Será? Depois de ela já estar lá no trono, depois dela já estar lá aceita no harém, depois dela já seja reconhecida como a mais bela de todas as moças, a escolhida, será que ela teria coragem? Será? Percebe que Deus muitas vezes ele coloca-nos em saia justa, né, por assim dizer, para que nós tomemos vergonha na cara e revelemos a nossa verdadeira identidade? Então, o nosso passado é um passado contaminado? Ah, será que seria legal para uma rainha ser uma órfã? Ser uma criada pelo próprio primo? Será que seria honroso? Será que, comparando com outras mulheres ali que de repente eram princesas e já eram já de família já bem na elite, essa comparação, será que Estela não sofria todas essas situações? Percebe? Então veja o quanto isso aí é delicado. E entenda que não é apenas você que acredita que tem um histórico do passado que você não queria mexer. Todo mundo tem um ladozinho podre que não quer revelar. A verdade é essa. Eu tenho os meus.
E alguns eu precisei de escancarar e expor mesmo. Todas nós temos esse lado podre aqui e precisamos ter coragem. Mulher sábia e posicionada, ela se posiciona com sabedoria, entendendo, olha, eu não vou ser orgulhosa a ponto de achar que eu não tenho um pecado, que eu não tenho um problema, de forma nenhuma. Então, o seu passado, ele não é para te condenar. O seu passado ele tem que vir, mas é para te curar. Se você não tiver um passado curado, não tem possibilidade de você ter vida abundante e plenitude. Não tem como. Tá aqui o grande segredo da felicidade. Alguém vai dizer assim, pastora, qual é o segredo da felicidade? Porque eu faço e aconteço, mas eu não sou feliz. Resolva o seu passado. Isso vai te dar felicidade. Isso vai te dar paz de espírito. Isso vai te dar aquela paz que excede todo o seu entendimento. Agora, resolver o passado como, pastora? Cutucando e mexendo nisso aí. É, desse jeito. Agora, lógico que não é de qualquer jeito, não é em qualquer ambiente, orando, buscando discernimento na oração, no jejum, na palavra, entendendo que você é que precisa de Deus e não Deus que precisa de você para nada, tá? Então, o ambiente físico aqui, porque já vamos entrar aqui num processo de detox físico, esse ambiente físico ele precisa ser tratado. Preste atenção. No dia que eu li, eu estava fazendo um curso, já tem um tempinho, e eu estava fazendo um curso sobre interpretação de sonhos. E aí o pastor que estava ministrando o curso, ele disse assim, ó, vocês sabiam que o ambiente físico interfere de vocês sonharem? Eu disse, meu pai do céu, ambiente, quarto bagunçado, quarto empoeirado, cheio de coisa, acumulado de coisas, então fica um ambiente não propício para que o Espírito Santo venha e revele para você. Eu digo, gente, isso é incrível. O quanto que o físico contribui. O quanto que você, quando está em um ambiente de bagunça, tem vezes que a gente vê assim pessoas, famílias, casas, que a gente diz assim, meu Deus, como é que as pessoas conseguem conviver dentro disso aqui? É a mesma coisa, é uma ligação com demônios que fazem, é uma aliança com demônios que acabam fazendo inconscientemente, infelizmente, porque uma coisa é você estar em uma fase que tem uma bagunça ali e tal, porque também não estou falando para você ser perfeita o tempo todo, mas eu estou falando sobre as pessoas que vivem o tempo todo debaixo daquilo ali. Então, se você já sabe, a sua cama é um altar. Já falando sobre isso, a sua cama é um altar de adoração ao Senhor. Você não vai colocar qualquer coisa na sua cama. Você não vai fazer qualquer tipo de ato. Até o seu ato de intimidade sexual com seu esposo precisa ser santificado. Não é igual ao do mundo, porque senão você levanta altar para o maligno. Ele encontra legalidade. E aí os espíritos debaixo do comando de Lilith, de Será, de tantas e outras potestades aí, tá aí doidinho para poder destruir casamento. Então você vai ver pombagira dos infernos aparecendo de tudo quanto é lado aí. Se você tiver uma vida de santidade, ele já intenta, o inimigo já intenta, imagina só se não tiver. Então, a cama é um altar de adoração por conta de quem você invoca. A cama é feita para quê? Para o descanso, para o ato sexual, para o descanso, para dormir. Então, a cama tem essas duas funções aí. Então, se você entroniza Satanás, principados e potestades, tronos malignos, aqui na sua cama, no ato sexual e no descanso, na hora do descanso, então tem poluição. Tem poluição nesse ambiente. Esse ambiente, se sua cama tá, você passa não sei quantos dias, não troca o lençol da cama, pai do céu. Aí você não tira poeira, você não limpa, você deixa esse negócio tudo lá acumulado. Gente, tudo o que está acumulando, está revelando, tem alguma coisa que está querendo ser escondida. O acumulador, ele acumula porque ele quer esconder algo. Então, esse é o comportamento que nós muitas vezes temos de querer acumular as coisas. O que é que nós estamos tentando esconder quando nós acumulamos? Com isso, fica impossibilitado do espírito de sabedoria descer, do espírito de revelação descer para se comunicar conosco. Por quê? Porque sem falar que no contexto físico, no nosso corpo físico, as nossas glândulas contaminadas, né, como eu falei nas aulas, nas lives passadas lá, na cozinha, então já tem todo um processo de contaminação do nosso corpo, juntamente com a contaminação do nosso ambiente, do nosso quarto, então fica impossibilitado. Então tem pessoas que muitas vezes até sonham, mas os demônios que estão ali rondando encontram legalidade e faz o quê? Faz essas pessoas esquecer o que sonhou. A ciência diz que todo santo dia a gente sonha. Então a gente esquece. Por que a gente esquece muitas vezes?
né? Tem sobrecarga emocional? Tem outras questões? Tem, mas muitas vezes também é por conta disso aí. Então, o ambiente físico impacta o espiritual. Vamos ver aqui quais são os objetos, as lembranças, as desordens que pode estar aí carregando, colocando carga negativa. Faz uma faxina dentro desse guarda-roupa. Vai verificar suas peças íntimas. Gente, aqui não tem como não falar não. Porque peças íntimas desgastadas, rasgadas, enlaçadas, sabe, que só o sangue do cordeiro, além de feio, traz uma mensagem muito ruim. Então, começa a fazer essa faxina. Aproveite um mês aí, mulher, para se programar. Eu tô precisando de peças íntimas novas. Aproveite um mês para se programar. Eu preciso falar isso, pastora? Preciso, sim. Preciso, porque é em todos os sentidos. Isso aí fala do valor que você dá a si mesma. É o valor que você dá a quem você quer se apresentar. Como foi que a rainha Esté foi se apresentar perante o rei? Imagina como foi. Foi perfumada, foi bonita, foi cheirosa. Então tudo isso aí é a mulher que tem que ter essa preocupação. Mas o marido não tá nem aí, não liga assim. Mas você tem que ligar. Olha, Flávia já botou o zoião ali, ó. Pois bem, é desse jeito aí. É desse jeito, mas é tão confortável, né? Eita, meu Deus do céu. Pois bem, se prepare para sair do conforto para o confronto. Então vá fazendo já essa faxina aí no seu guarda-roupa, tá? Lá no quarto do casal tem um guarda-roupa. Você vai fazer uma faxina nas suas roupas. Aquela roupa velha, furada. Gente, pelo amor de Deus. Aquela roupa lá de 1900 e bolinha, né? Pelo amor de Deus. Às vezes fica guardando porque tá boa, tá não sei o que. Libera. Eu tenho um conceito assim: libera aquilo que é velho, aquele que tá ocupando lugar, que é pra poder um novo chegar. Então quando você libera, você vai profetizando ali, aqui tá vazio, não pode ficar vazio. Preenche assim. Enquanto você não tira, tem coisas que é assim, que enquanto você não tira, Deus não manda outra. Eu já vi vários e vários testemunhos. Eu já vivi experiência do tipo, tirei hoje, no outro dia Deus deu a providência. Então às vezes a gente fica apegando-nos a coisas físicas. Preste atenção nisso aí, tá? Eu tô aqui falando pra você, o Espírito Santo ele vai ministrar sobre você. Então você vai fazer essa faxina. Eu quero que você faça essa faxina com bastante critério. Eu não quero que você deixe pra última hora. Eu quero que você faça essa faxina aos pouquinhos. Durante o mês você vai ter aí 31 dias. Já começou hoje, eu espero que você já comece a fazer. Então hoje, o pouquinho que você fizer, porque a gente pensa em faxina como algo que a gente tem que fazer tudo de uma vez só. Não, aos pouquinhos. O que você pode fazer hoje? Você já começa lá, abre a gaveta e já começa a ver o que tem lá. Começa a anotar, já é o primeiro passo. Anotar o que eu tenho que tirar aqui, ó. O que eu tenho. Faça um planejamento de faxina. Eu faço isso. Faça um planejamento, olha. Tal dia eu vou fazer isso, e vai seguindo ali aos pouquinhos, dando espaço, porque às vezes acontece alguma coisa adversa que você não espera, então você tem que ser planejadora, tá? Olha só a irmã Solange falando, sou viúva, mas gosto das minhas peças inteiras e em dias, olha isso. Pois bem, isso aí, ó, aí a irmã Solange aqui é a voz da experiência nesse aspecto aí, né? Uma pessoa que já tem uma idade já considerável e ainda já passou aí. Ela me falou outro dia a idade de quantos anos de casada que ficou, mas eu esqueci, acho que é mais de 20 anos. Então, tudo isso aí são aprendizados para nós. Olha só, Isaías 52, versículo 11, de novo, vou falar para você. Apartai-vos, é eu dizendo aqui para você, ó. Se aparte dessas coisas, sai desse lugar. Sai desse lugar, pelo amor de Deus, não toque nas coisas imundas, sai do meio dela, purifique, ó. Então vamos trabalhar aí em cima dessa desculpa, não é, Flávia? Flávia está dizendo que tem desculpa, mas para não começar a faxina, né? Vamos trabalhar em cima dessa desculpa aí. Vamos trabalhar em cima dessa desculpa aí em nome de Jesus. Vamos lá, aqui agora no contexto emocional, dentro do casamento, esse detox ligado aí à experiência de Esté, o que é que nós temos que fazer aqui no detox emocional, tá? Curar feridas do passado para viver um casamento renovado. Esté, ela teve que lidar com a dor da rejeição. Ela perdeu pai e mãe, você já pensou? Estuda sobre a história de Esté para você ver como foi que ela perdeu esse pai e essa mãe, como foi trágico. Tá? Então, antes dela estar pronta para um novo propósito, ela passou pelas feridas emocionais. Não foi só você não, querida.
Não foi só você que foi abusada, não foi só você que foi rejeitada. Pare de se tratar como se você fosse a pior vítima do mundo. Eu sei que é doloroso, eu sei, eu também tive minhas dores, mas não podemos ficar aí presas na dor, de forma nenhuma. Então muitas mulheres ficam presas nas dores e acabam carregando mágoa, rejeição, trauma, bloqueios, abusos e tantas outras coisas e levam exatamente para o casamento. Mulheres que muitas vezes têm essas feridas e elas não tratam essa ferida, muitas vezes com o pai, e vai para o casamento olhando, projetando o pai no marido, olhando para aquele marido como pai, e consequentemente o casamento não vai prosperar. Chega uma idade que de repente você vai ver que vai ter um problema de disfunção sexual, porque inconscientemente aquela mulher está olhando para o seu marido como pai. Então de repente ela vai dizer, é normal ter uma filha ter um relacionamento com o pai? Então às vezes o próprio marido, ele começa a ter problema de disfunção sexual. Por quê? Como é que ele vai ter tesão para, né, na linguagem aí bem grotesca, para poder se relacionar com a própria filha? No natural não é para acontecer isso, só quando está dominado por demônio mesmo, né? A verdade é essa aqui. Olha só, na Bíblia dá pistas, tá? Dá pista de como foi. É porque a gente tem que ler a Bíblia entendendo que os livros, eles não estão escritos na mesma sequência cronológica que está ali, né? Na sequência como como foi organizado na Bíblia. Então você tem que ver o tempo, procurar entender o que era que acontecia naquele tempo, um povo, para poder você ir se associando. Aí tem que entrar na base do estudo mesmo. Pesquisa, porque hoje, graças a Deus, tem a tecnologia que facilita, né? Então, uma faxina emocional é você liberar perdão e pedir cura a Deus sobre marcas do passado. Diga-se de passagem, esse é o detox mais desafiador, tá? Mais desafiador. Então que você fique aí longe de toda essa amargura e de todos esses males, em nome de Jesus. E o detox espiritual, você vai destronar esses tronos, como eu já falei aqui, porque o mês de Adar, ele é regido pelo espírito de Leviatã, e Leviatã tem toda essa prática aqui, e você precisa buscar no Senhor esse discernimento para você viver uma vida de santificação, uma vida de renovação, uma vida em que você vai viver um novo decreto no Senhor. Aí você tem que confrontar, porque aqui o detox espiritual fala de derrubar tronos demoníacos. Aqui entra em um contexto de minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então o inimigo está tentando destruir meu casamento. O que é que eu vou fazer? Vou dar lugar a ele? Com orgulho, com soberba, com confusão na comunicação, ou quando vier confusão por parte do meu marido, eu faço mais confusão do que ele? Se ele vem com 10 pedras, eu vou com 50 porque eu não posso me rebaixar para ele? Imagina só isso aí. Então, é renunciar toda a atuação de Leviatã no casamento e declarar um novo tempo. Então, veja bem, Leviatã, ele reina sobre todos os filhos da soberba, tá? Então, todas as pessoas que você vê aí, pessoas orgulhosas, pessoas de palavras duras, estão debaixo, regidas pelo trono de Leviatã, ou pelo menos estão influenciados. A Bíblia diz que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será concedido por meu Pai que estás nos céus. Então o que é que isso quer dizer? Você e seu marido precisam andar em concordância. Se ele não está andando em concordância, ou é porque ele não está entendendo a sua comunicação, e às vezes você está acusando ele de algo que você não está comunicando legal, ou é porque ele está diretamente lá ligado com tronos malignos, mas você vai santificá-lo. Você vai ajudá-lo a ver, mesmo sem precisar sentar e dizer, olha, você tem que fazer assim, é o seu comportamento que vai gerar nele uma reação diferente. E é difícil, é desafiador? Mas é simples. Olha só, vejo o Leviatã agindo muitas vezes em meu casamento. Infelizmente, ele age em todos. Então, Deus, ele nos chama aqui, tem um chamado aqui do Senhor para a minha e para a sua vida. É uma unção liberada nesse tempo. Uma unção de Esther liberada nos casamentos. E do que é que fala essa unção? Sabedoria e vigilância e palavras que geram vida. Olha só que forte isso aqui. Então, entendendo aqui que o mês de Adar é um tempo de guerra espiritual, de novos decretos e de reviravoltas no mundo espiritual, porque foi exatamente esse mês aqui que Deus usou para mudar o decreto de morte para um decreto de vida, trazendo salvação para o seu povo. Então, esse é exatamente um tempo em que você vai se posicionar. O que isso tem a ver, pastora, com o casamento? Tudo.
Porque uma mulher que ela está debaixo da unção de Esté, ela está sendo liberada para prosperar, liberada para reinar com sabedoria. Então esse é um tempo em que essa unção está liberada sobre você, mulher. Você que é uma mulher casada, não importa qual esteja o nível do seu casamento, essa unção está liberada sobre você. É você pegar. Lembra que eu falo que de mês em mês, a Bíblia diz, não é eu que falo, de mês em mês a terra recebe um fruto, porque Deus ele libera de lá do céu, da árvore da vida, esse fruto para quê? Para dar vida. Então esse é um tempo em que Deus está liberando a unção de Esté para nós. Então é uma unção que posiciona, não é uma unção que empodera, como essa linguagem aí é completamente ridícula, que muitas vezes o feminismo usa para poder colocar a mulher acima do homem e amassar os pobres coitados, os bichinhos ficar tudo ali, né, sem direito, e ainda fica um monte de bananinha aí que não se posiciona, né, um monte de coisa que a gente vê, coisas tristes acontecerem, mas enfim, essa é uma unção de posicionamento. Uma mulher posicionada é uma outra história, gente. É uma unção de proteção. A sabedoria te protege, o posicionamento te protege. É uma unção que está sendo liberada de novas estratégias para você sair dessa realidade, debaixo desse decreto que você estava vivendo, porque o inimigo, ele lançou esse decreto sobre o seu casamento e talvez ele encontrou legalidade porque você pecou, você não sabia, você acabou fazendo um monte de coisa. Tá tudo bem, agora é você reconstruir, é você desfazer, é você mudar aquilo que está em oculto. Pegue isso aqui na história de Esté. Olha só, Esté, ela tinha um problema de revelar sua identidade. Por quê? Porque ela era uma judia órfã. Ela não revelou sua identidade de cara. Foi necessário passar pelo confronto para poder a identidade dela ser revelada. E aí, na hora de enfrentar essa realidade, ela teve que buscar estratégia. Se ela não tivesse estratégia, ela botava tudo a perder. Inclusive o próprio rei poderia antecipar os fatos e mandar matar ela. Mas só que quando ela foi entrar, porque passou 3 dias de jejum, todo o povo jejuando por ela, por aquele momento que ela iria entrar na face do rei. Então foi um momento tenso. Se ele não levantasse o cetro para atendê-la, era a morte na certa, porque não era o momento dela se apresentar. Ela foi confrontando inclusive um tempo. Ela foi debaixo da direção do Senhor, porque se ela não fosse debaixo da direção do Senhor, ela morreria. Então você vai ver uma mulher que ela foi expulsa do reinado porque ela não se posicionou, não foi perante o rei quando o rei convocou. E aí por outro lado você vai ver uma outra rainha que ela foi sem ser convocada e ela recebeu o favor do rei. Por causa de quê? Porque ela estava debaixo da direção do Senhor. Quando você está debaixo da direção do Senhor, pode parecer que tudo vai dar errado. Não precisa ter medo, só esteja consciente do que você está fazendo. Porque é uma unção de posicionamento que o Senhor está liberando sobre a minha vida, sobre a sua vida. E você precisa edificar a sua casa com sabedoria. A importância da intercessão, a importância da oração nesse processo é exatamente, irmã Solange, ela foi revestida de oração, porque houve um povo que intercedia por ela. Isso é muito forte. Meu Deus, eu lembrei aqui agora do sonho que eu tive essa noite. Olha aí, essa noite, nessa manhã. Gente, depois que eu acabei de falar com vocês, né, que tava com um problema na internet, sabe o que eu fui fazer? Eu fui dormir. Eu cheguei aqui ontem já bem, né, mais de meia-noite, e viagem, cansa, aquela coisa toda, aí eu acordei cedo pra fazer todos os processos e tal, aí tava com problema na internet, eu fui dormir, 6 e pouco, depois que eu falei com vocês, olha, a nossa live vai ser 9 horas, eu disse, olha, eu vou descansar meu coração, não vou ficar aqui porque o computador travou e começou a atualizar, eu digo, eu vou dormir, e deitei, dizendo eu que ia dormir, gente, deitei, comecei a sonhar, no que eu sonho, digo, meu Deus do céu, um monte de coisa, eu pego o celular, começo a digitar lá o sonho no meu grupinho lá, eu e eu mesmo, né, e os meus sonhos, pra poder eu detectar questões assim, ó. E uma das coisas que aparecia no sonho era exatamente isso aí. Um momento em que eu estava ministrando sobre um povo e eu era conduzida para ir ministrar para outras pessoas que estavam fora do ambiente ali, do templo, digamos assim, e a igreja se levantava toda em intercessão enquanto eu ia pregar, falar para outras pessoas. Então, a importância da intercessão. Existe um exército de intercessores sendo levantados dentro desse grupo. Existe esse exército, inclusive agora no mês de março a gente já vai colocar esse exército aí para trabalhar em nome de Jesus. Olha só, a unção de Esté, ela tem uma estratégia de autoridade no casamento. Veja bem,
Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, Esté, ela não mudou o decreto gritando, nem tampouco impondo a sua vontade. Esté, ela venceu com estratégia, com vigilância e com palavras direcionadas por Deus. Inclusive, minhas queridas, esse mês de Adar, independentemente de ser no casamento, na vida dos filhos, em qualquer área da vida, cuidado com o que você fala. Se você já está sendo instruída, entendendo que as palavras, elas têm um poder para matar e para levantar, né, para trazer vida ou para trazer morte, esse tempo está mais sensível. Então, gere intencionalmente com as suas palavras, palavras de vida. Gere vida, não gere morte. Cuidado com o que você fala, cuidado com a murmuração, cuidado com o pecado da fofoca, cuidado, não faça laços com esses demônios em nome de Jesus. Tá? Seja sábia em nome do Senhor Jesus. Olha só, mulheres que vivem sob, ou seja, embaixo da unção de Esté, ela aprende que nem toda guerra no casamento é vencida no grito, mas é vencida na oração. Então, olha só, a mulher sábia edifica a sua casa. É edificação, edificação fica por baixo. Aqui também fala da sua submissão, entendendo que seu marido tem uma missão e você precisa estar embaixo da missão desse marido. Ah, mas meu marido não está na missão dele. Claro, você não está fazendo a sub direito. Você não está fazendo a base. Então, ele vai sustentar em quê? É por isso que seu marido não se posicionou ainda, querida. É porque você não se posicionou antes, porque você não entendeu isso ainda, tá? Mas vamos aos pouquinhos aí que você vai conseguir, porque eu consegui, com certeza você vai, em nome de Jesus. Então, Esté, ela venceu dessa forma, com estratégia, com sabedoria. Então, tem mulheres que elas não sabem quando deve falar e nem tampouco quando deve calar. Aí o inimigo já sabe disso. O inimigo faz de você ping-pong, sabe aquela bolinha de ping-pong? Na mesma hora que você tá assim, ele tá fazendo você ficar assada, né? Como diz o ditado e tal. E aí? Então, você tem que saber quando falar e quando se calar. Meu Deus, é impressionante como foi que isso, né? O sonho foi bem disso aqui também. Jesus. Então, você tem que ter esse discernimento. Deus falando pra mim no sonho e eu trazendo pra você aqui na live agora. Olha só que forte. Então, essas mulheres que se posicionam, elas entendem o momento certo. E elas sabem que as palavras certas, elas podem mudar tudo. Quantas vezes você já colocou tudo a perder por causa de uma coisa que você falou? E quantas vezes também você já viveu situações que você vai dizer: não sei de onde me veio sabedoria, não sei de onde me veio calma, não sei de onde me veio aquela palavra. O Senhor me deu uma luz assim, ó. O espírito de sabedoria repousou sobre você. É aquele comentário que eu fiz hoje lá sobre o livro, a leitura do livro de Provérbios. A própria sabedoria com S maiúsculo revelou o seu espírito para você. O Espírito de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele é composto de 7 espíritos e um deles é o espírito da sabedoria. Então é uma completude aqui, né? Então o que foi que Esté fez? Esté, ela não despejou sua queixa imediatamente. Esté não confrontou o rei de qualquer jeito. Esté se preparou e ela preparou um ambiente para que a resposta viesse a seu favor. E você viu a paciência da mulher? Quantos jantares ela preparou? Ela preparou tantos jantares para poder chegar a um ponto que ela poderia ir direto e dizer: olha, seu funcionário aí tá preparando matar o meu povo. Eu não te contei antes não, mas eu sou judia e ele agora quer matar. Você vai deixar matar o povo todo da sua mulher, inclusive sua mulher? Imagine só isso aí. E seria um momento que, tipo, o rei já ia ficar com raiva, que vai dizer: por que você não me contou antes? Por que só agora você está me contando que você é judia? Olha o problema formado, você já viu? Você já viu como é que os grandes problemas vêm? Então, ó, Esté, ó, ali na sabedoria, na estratégia do Senhor, ela preparou esse ambiente aos poucos. Ela foi com sabedoria, preparando jantares e fazendo o inimigo se achar. Porque ele achava: ó, a rainha está se agradando de mim. A rainha está fazendo jantares. Só eu, o rei e a rainha. Uau! É bom, eu sou bom. Então é sabedoria isso aqui. E dentro do casamento, como é que a gente pode entender isso aqui? Muitas mulheres, elas perdem batalha no casamento porque elas não falam na hora certa. Elas falam sempre na hora errada e da forma errada, ainda tem isso.
Além de falar na hora errada, fala da forma errada. Às vezes está até com a razão, mas perde a razão porque não tem sabedoria na forma de se comunicar com as palavras. Então a sabedoria não está apenas em dizer a verdade. De que adianta você dizer a verdade e dizer de qualquer jeito? Está sim em você saber como e quando dizer. Então isso é muito sério. Então o que é que você precisa, por exemplo, apresentar ao seu marido? Se for no impulso da sua carne, você vai perder a guerra antes de você começar. Muito sério isso aqui, né? Então a unção de Esther ensina você a conquistar pelo Espírito e não pela carne. Você vai receber essa unção em nome de Jesus. Adar é um mês aqui, como eu já falei, exclusivo para você vigiar nas suas palavras, para você não perder aquilo que você já conquistou. Imagina só aí você perder aquilo que você conquistou o mês passado. Hoje eu instiguei lá, né, porque a irmã Solange começou, aqui o que foi que eu conquistei nesse mês, eu instiguei vocês para ir lá falando quais suas conquistas no mês. Imagina você perder tudo o que você conquistou com muito sacrifício, com muita batalha no mês passado, você perder tudo porque você não vigia com as suas palavras. Misericórdia. Então o Senhor já está dizendo para nós aqui, ó, esse é um mês de vitórias e de decretos novos, mas exige cautela. Exige cautela exclusivamente com as palavras, tá? Então entenda, tem tempo de rasgar e tem tempo de coser, tem tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. O ciclo de Deus, ele é também resolvido dentro dessa linha. Se você fala antes da hora, então você vai ver até Jesus na hora da dor. O povo tá lá, os homens tá lá cutucando, fala, você é o rei dos judeus, ele lá calado. Na hora dele falar, a resposta que ele deu foi, tu dizes, ou seja, não sou eu que tô falando, é você, de tanto insistir, você que tá dizendo, em outras palavras. Então muitas mulheres, elas destroem suas próprias orações por causa do que não vigia com as palavras. Ora, e depois desanda tudo. Vigia, mulher, em nome de Jesus. São mulheres que passam tempo orando pelo marido, mas depois fala palavras de derrota sobre ele. Fica falando que o marido é isso, que é aquilo outro, que é um fracassado, que é um derrotado, que é isso, aquilo outro. Para! Foi com esse homem que você casou, o que é que você está trazendo aí de memória para os seus filhos? Imagina só que referência é que você vai plantar na mente dos seus filhos sobre este marido. Não é sobre um marido, no caso de passar uma imagem para o filho, é sobre um pai. É sobre você colocar o seu filho de uma forma descoberta por causa das suas palavras, gerando no mundo espiritual maldição para a vida dos seus filhos, para a sua casa, para o seu casamento, para a vida de todo mundo, de toda a descendência. Pense que coisa séria. Então são mulheres aqui que querem restauração, mas vivem repetindo as coisas do passado, o erro, focando no erro do marido, não consegue olhar para uma qualidade do marido. Então acaba trazendo o tempo todo memórias dolorosas, acusação, sabe por quê? Porque a sua alma que está se conectando com essa ferida. O seu marido com um comportamento errado, é um comportamento errado que ele pode estar tendo? É. Mas esse comportamento errado nele está conectando com a ferida da sua alma. Então, se você está passando por isso, você tem que detectar qual é a ferida da minha alma, porque eu preciso curar a minha ferida. Por quê? Porque você vai ver que depois que você entrar em um contexto de libertação, o seu marido, ele começa a mudar porque ele vê em você uma pessoa diferente. Eu tenho experiências para falar a respeito disso aí. Tanto de minhas próprias experiências, quanto das experiências de que eu já tratei mulheres aí, nesse pouco tempo, por incrível que pareça, como mentora. Então, são mulheres aqui que clamam por mudança, mas a boca é cheia de murmuração e de incredulidade. Vai gerar o quê? Trabalho de tolo, sacrifício de tolo, jejum de tolo, oração de tolo. Então fecha a boca e não murmura, continua fazendo jejum, mas não seja tola, colocando tudo a perder. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então você vai comer do fruto daquilo que você gerar com as suas palavras. A Bíblia diz que a língua, ela é tão terrível que ela tem o poder de incendiar uma floresta, de tão consumidora que ela é. Então uma pessoa que fica falando, fala, envolve todo mundo no casamento, para de envolver as pessoas da sua família no seu casamento. O seu casamento é você e seu marido. Não envolva seus filhos, não envolva seus netos, nem tampouco seu pai, sua mãe, ninguém. Não envolva. Resolva você e seu marido. Seja uma mulher adulta, sente na sua cadeira de esposa e haja como esposa. Deixe que o seu marido, ele vai entrar no eixo, ele vai sentar nessa cadeira. Agora, se ele não sentar, vai pro jejum,
jejum, vai para a oração, e o Senhor com certeza ele vai te dar estratégia. Eu não vi ninguém ser decepcionada quando decidiu colocar o seu marido no joelho, na oração, no jejum. Não vi ninguém se decepcionar. Agora, se você falhou quando você tinha que prestar mais atenção, passar anos e anos no preparatório, você falhou porque você se precipitou, você pegou e casou com esse marido aí que hoje você condena ele, olha de quem é a responsabilidade sua. Porque você poderia esperar mais um pouco, mas você não esperou, ok, agora você vai ter mais trabalho. E Deus, ele tem interesse nessa restauração, tá? Porque ele não quer que você seja uma infeliz de forma nenhuma. Entenda isso aí. Então esse é um mês de você guardar a sua boca e de você não colocar tudo a perder. Então o que você tem que fazer? Vigiar suas palavras sobre tudo que você falar, principalmente aqui sobre o seu casamento, dentro desse contexto. Antes de você falar algo duro, pergunte-se, isso vai edificar ou vai destruir? Então peça a Deus graça e sabedoria para você falar no tempo certo, como Esté fez. Então você vai liberar decretos proféticos sobre o seu casamento. Esta unção liberada sobre você. Então você vai abrir a boca e você mesmo vai liberar as palavras. Eu quero que você, todo dia, que pelo menos uma vez na semana, no mínimo, mas faça isso todo dia, vai ser poderoso. Eu quero que você levante as suas mãos dentro do seu quarto e você profetiza. Eu quero que você imponha as suas mãos na sua cama e você profetiza aquele homem que você quer que o seu marido se torne. Eu quero que você profetize, eu quero que você gere. Primeiro, você que é uma mulher, que foi aquela mulher que ficou condenando seu marido, falando mal dele, condenando, falando um monte de coisa, um monte de besteira, denegrindo a imagem dele, rebaixando a autoridade dele. Ore, peça perdão a Deus, peça perdão a ele, se humilhe, deixe esse orgulho de lado, porque Leviatã é que está influenciando você. Então se você não pedir perdão a Deus, não vai ter transformação, porque você precisa entender o caminho da libertação. Primeiro eu reconheço que eu errei, depois eu me arrependo, eu confesso e paro de fazer. Somente assim eu alcanço misericórdia. Então dentro desse passo a passo aí, você pede perdão, resolve isso. Peça perdão ao Senhor, ao seu marido e vá para a guerra. Agora a sua boca é diferente. Há uma tenaz, anjos passando como tenaz de fogo aqui para queimar a língua de mulheres aqui que tem um descontrole na língua. Por quê? Porque você precisa estar santificada na sua boca para poder você viver esse novo decreto do Senhor. Deus, ele não vai liberar novos decretos se esse vinho, se esse odre está velho. Deus, ele não vai derramar vinho novo nesse odre velho. Ele vai primeiro santificar você. Então ele está aqui dizendo para você, ó, esse detox é poderoso. Você vai entender, você vai ver que algo vai ser arrancado de dentro para fora. Talvez você entrou aqui nesse tempo e vai dizer, agora sim, a pastora vai começar a dizer o que é que o marido tem que fazer. Não vou dizer nada sobre marido, não vou dizer nada, porque aqui é @mulheres sábias e posicionadas, não é homens sábios e posicionados, não. Levanta, Deus, aquele que vai levantar um Instagram dos homens sábios e posicionados. Mas eu aqui não vou concordar nunca de você ficar falando mal do seu marido, de você ficar criticando, acusando. Não, eu vou rebater com a palavra de Deus. Se já é pecado falar mal dos outros, levantar falso testemunho, falar contenda, levantar contenda com os outros, imagina com o próprio marido. Quando você fala mal do seu próprio marido, você está falando mal de você. Pois é, está falando mal de você mesmo, das suas incapacidades, das suas impossibilidades, das suas frustrações, das suas feridas, das suas dores, da falta de capacidade de você buscar cura para você mesmo. Tá? Então seja intencional, eu quero que você faça isso todo dia. Levante as mãos dentro do seu quarto e faça a oração de guerra dentro do seu quarto. Já aprendeu a falar palavras de oração de guerra? Já aprendeu a fazer oração de guerra? Mas se eu pedir perdão ao meu marido, ele vai se sentir reinando em cima da carne morta. Aí eu não posso dizer nada para você assim em vista, porque eu não conheço a história exatamente. Se você quiser compartilhar comigo para que eu consiga te orientar melhor, aqui a única orientação que eu posso falar para você é, antes de você ir falar com ele, ore e jejue sobre isso aí. E, inclusive para Deus amortecer, né? Acho que a palavra é essa mesmo. Para Deus mortificar, a palavra é essa, para mortificar essa carne aí, tá? Então, é porque tem uma briga de braço aí, pelo que eu tô entendendo aqui, Rejane, com um pouco que você tá compartilhando. Parece que é uma briga sua contra ele. Então, quem é o mais forte? Então, a humilhação e vai fazer, exatamente como o Ruilton tá falando aqui, ó. Mais humilhação Jesus passou por nós. Isso, é isso aí, amordaçar, amortecer, é porque tem hora que esse português dá um bug na gente, né? Mas você entendeu, né? Vocês entenderam. Então você vai declarar primeiro, hoje, qual é o chamado de hoje, gente? Eu recebo a unção de Esté.
Então, a unção de Esther, eu tô trazendo para você tudinho aqui. Era para trazer de manhã, para vocês já passarem o dia já nessa unção. Mas é um mês todo que vocês estarão recebendo essa unção, se apropriando, se empoderando dela. Então, tudo que você fizer em oração, não tem carne, não tem diabo, não tem homem forte que suporte. Não tem Golias que fique de pé quando você usa a autoridade de Deus. Não tem. Então, use a autoridade declarando no seu casamento, dentro do seu quarto, essas palavras de vitória aí. Porque a unção de Esther já está sobre você a partir de agora. Nesse mês, já está liberada sobre você essa unção. Então, vigie suas palavras, porque Deus, Ele quer mudar decretos no seu casamento. E assim como Esther passou aquele tempo todo ali, exatamente se preparando para chegar um dia na presença do rei, para pedir uma liberação, para dentro daquela liberação começar um novo processo, você vai ver que vai ser forte. Vai ser forte o que você vai viver. Então, aqui eu tô chamando você já, né, dentro de um ano, para você viver isso. Mas esse mês, 31 dias, recebendo aqui porção de unção de Esther. Quando chegar no final do mês, se você for fazendo todas as tarefinhas, se você for se entregando, se dedicando, deixando, saindo, descendo desse pedestal, desse orgulho que você está, você vai ver a sua história mudada. E outra, vai chegar um outro momento do ano em que eu vou voltar no casamento, porque são áreas aqui essenciais para eu retornar. O casamento, a cozinha, que fala das finanças, a autoimagem, né? a estação emocional, né? A questão da alma, né? O equilíbrio emocional. Então são coisas aqui que eu vou precisar voltar ao longo do ano aí para poder fazermos mais esforço. Mas aqui, a priori, é isso aqui que o Senhor tem para nós. Então esse é um mês, é um tempo profético de libertação e de renovação. Seja intencional. Eu aconselho você, independentemente da leitura bíblica que nós estamos fazendo, faça a leitura do livro de Esther. Eu nem sei quantos capítulos tem em si, mas é uma história tão gostosa, tão maravilhosa, meu Pai do céu. Amém, amadas? Vamos concluir aqui, vamos orar em nome de Jesus. Mas eu quero saber de você. Você está pronta para viver este novo decreto sobre a sua vida? Você está pronta? Você está pronta ou não está? Você vai conseguir, em nome de Jesus, irmã Regiane. Você vai sim. Você vai com toda certeza. Vai com toda certeza. E outra, nós estamos aqui debaixo de uma palavra de que um cordão de 3 dobras não se quebra de forma nenhuma. Não se quebra. Nós estamos aqui uma dando cobertura para outra. Gente, qualquer necessidade que vocês tiverem, usem o grupo para isso também. Peçam, 10 capítulos, gente, isso aí é nada. É rápido demais, você consegue ler isso aí em um dia só. Então você pode, com total liberdade, chegar lá no grupo, pedir oração por qualquer situação. Olha só, gente, eu sempre estou comentando pessoas que mais se destacam lá por causa da coragem dessas pessoas. Recentemente, Gi, ela se expôs lá, contou a própria história dela e aconteceu algo sobrenatural na vida dela, né? Que o coração dela está transbordando de alegria. A irmã Solange também, ela em algum momento ontem, ela disse assim, olha gente, nesse portal das 6 horas me ajude, eu tô com isso. Gente, quem pede, recebe, quem bate, se abre. Então você quer uma bênção, mas você quer que as pessoas adivinhem? Não, você tá precisando de ajuda? Peça. Esse é um princípio tão simples. Pedir, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei, e a porta será aberta. E aí você fica com receio, com vergonha. Gente, tem hora que você tem que se expor nesse sentido, tá? Dependendo do que for, se você não sente a vontade, me chama no privado. Vamos, pastora, ore por isso aí. Gente, nós estamos aqui juntas, umas pelas outras, ajudando. E agora nós vamos formar este grupo de intercessão e o Senhor é fiel. E Ele vai fazer muito mais, porque agora é a hora de nós formarmos uma grande corrente, porque não é fácil. Não é fácil. A batalha, ela é ferrenha, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vocês viram lá no desafio? Gente, vocês estão lendo? Gente, parece um textão. É um textão, jornal todo dia. É o jornal do dia. Pare de ficar lendo o jornal da tarde e vai ler aqui, ó. Eu coloquei lá o desafio de hoje, já explicando hoje, primeiro dia eu coloquei o cômodo da casa, sobre o que vai falar, qual é o tema do mês, comunicação eficaz, louvor e liderança, porque tem 2 tribos aqui que vão atuar durante esse mês, que é a tribo de Naftali e a tribo de Judá, porque no meado de março já vai entrar, na verdade vai ser um pouquinho no final, porque esse ano houve essa
essa quase que coincidência. Então, no finalzinho de março vai entrar o mês de Nissan, que já vai ser um novo mês, um novo ano, o primeiro mês de um novo ano. Então vai mudar a estação, tá? Lá pro dia, deixa eu ver, meu pai, que dia é? Acho que é a partir do dia 20 de março, já muda a estação de inverno, vai para primavera, no contexto espiritual. Então é um tempo do ciclo, balanço e oportunidade. Qual é o propósito? Você vai trabalhar na unidade conjugal, você vai buscar resolver conflitos e alinhar propósito no seu casamento. E se você for intencional nisso, você vai ver a bênção do Eterno sendo liberada sobre você, porque, olha só, 2 bênçãos liberadas aqui sobre a tribo de Naphtali e sobre a tribo de Judá. Olha só, abençoada com palavras de graça e liberdade, representa a habilidade de comunicar com eficácia, de transmitir bênçãos através do falar. Aí vem a tribo de Judá, reconhecida como a tribo do louvor e liderança espiritual, tem autoridade para abrir os céus com adoração e conquistar territórios espirituais. Já pensou você trabalhando, guerreando no reino espiritual com essas armas, com uma comunicação saudável e com armas do louvor, usando a sua boca para comunicar a adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Aí em contrapartida aqui tem Leviatã, o rei do orgulho, e tem aqui no zodíaco o signo do peixe, né? Os peixes, né? Fala. Então, veja bem, ele vai atacar com confusão, com orgulho, vai distorcer a comunicação no casamento, nos relacionamentos. Entenda que esses ataques aqui, gente, não é apenas no casamento. Eu coloco aqui como detalhe no casamento porque é o cômodo, é a área da vida que nós vamos focar durante o mês. Preste atenção nisso aqui, tá? Então, ele vai distorcer tudo, ele vai fazer de tudo. E aí vai entrar o ataque de Leviatã. Está associado à tribo de Naphtali, que é a tribo da comunicação. E aí ele vai exatamente querer confundir essa comunicação. Agora, a tribo de Judá, o antagônico aqui é Nergal, que é o deus da guerra. É um espírito que fomenta guerra e destruição. Imagina só aí, uma falta de comunicação gera o quê? Guerra. Aqui você vê que é um principado, uma potestade que se junta para trazer destruição e trazer problema no casamento e em todas as áreas da sua vida. Então você vai saber também que além desses ataques tem um príncipe da Pérsia que ainda está também atuando, porque eles não saem do trono, gente, eles trabalham juntos. É isso, eles trabalham juntos, mas tem um que vai imperar mais e você tem que ter discernimento. Azerá é quem? Já viu falar de Azerá? A deusa da imoralidade sexual, trazida lá desde os tempos antigos na cultura de Canaã. No casamento vai agir por meio da sensualidade desenfreada, pornografia, adultério, infidelidade. Será que você já viu isso acontecer no meio dos casamentos das mulheres cristãs? Das mulheres sábias, e aí a mulher sabe porque ela é vítima de pornografia, de adultério e de tudo mais, porque tem ataque de altares que foi levantada a essa deusa aqui, a deusa da imoralidade sexual, sem falar no espírito de Jezabel, que é associado aqui ao espírito de Lilith, que vem trazendo rebeldia, controle financeiro, e você vai ver essa entidade ligada à destruição do papel da mulher dentro da família. A intenção de Satanás é destruir o seu papel na família, para poder destruir sua família inteira. Ela primeiro quer destruir você. Por quê? Porque você é a base, você é a estrutura. Uma casa sem estrutura, ela cai. É isso. Aí você vai olhar essa estrutura como um peso? Não. Já pensou se a estrutura da sua casa fosse dizer assim: ai, mas tá muito pesado isso aqui, ai não quero. Você já pensou? Você nem tinha onde morar, já tinha morrido junto com essa casa. Pensa sobre isso aí. Do jeito que as mulheres ficam reclamando, porque tudo é mulher, tudo é mulher, tudo é mulher. Não entende o seu papel, faça o seu papel e pronto. Deixa o papel do homem, que Deus ele vai ajudar ele. E Deus vai instruir você, inclusive com a sua mudança, vai levar ele a avançar no sobrenatural nesse aspecto aí. Então, ele leva aqui a Lilith, né, espírito de Jezabel, leva as esposas a serem dominadoras, manipuladoras, a rejeitarem a liderança do marido, a confrontar. E aí depois, sabe o que é que acontece? Não justifica, lógico, mas muitas vezes a gente vê casos de agressão física. Por quê? Porque a mulher, ela abriu a boca, ela confrontou, ela desrespeitou, ela desonrou. Então o homem que já não tem a liderança de Deus, já não tem a identidade forjada em Deus, aí vai e faz o que? Revida. Aí entra a guerra, entra o problema. E quem está errado nessa história? Os dois. Mas cadê aquele que vai se levantar primeiro? Ou para sair do meio do ciclo antes que pegue fogo de verdade? Porque quando entra uma questão de agressividade física, você tem que sair mesmo, cai fora desse relacionamento, porque você não merece apanhar de ninguém. Agora você também tem que ser vigilante, você também tem que usar com sabedoria suas palavras, respeitar o seu marido, respeitar qualquer pessoa, quanto mais seu marido, que é a sua cobertura. Ou pelo menos deveria ser, né? Então, o tema de hoje foi para você iniciar esse detox.
contextualizada aqui de forma integral no seu casamento. Já ore por cura, por perdão, por mudança de atitude. Unja o seu quarto, faça isso todo dia. Unja o seu quarto, levante oração de guerra, unja o seu quarto e declare: eu tenho a unção de Esther. Declare isso todo santo dia, profetize sobre a sua vida: eu me posiciono como Esther. Se posicione nisso, você vai ver. Celebre esse tempo exatamente aí, fazendo isso. Então tem aqui os versículos chaves do desafio. Eu coloquei aqui os motivos pelo qual você deve orar. Gente, se você não estiver fazendo isso aqui, eu só lamento. Eu só lamento, porque você está recebendo tudo mastigadinho aqui, e depois você não pode reclamar. Aqui eu entro aqui, ó, na parte da leitura de provérbios. Aí me colocou aqui: eu quero ver as mulheres compartilhando provérbios também. Então eu cheguei aqui, Ini, para te ajudar. Hoje é para ler provérbios 1. Você vai ler o provérbio. Gente, é um capítulo. Ah, mas... gente, você quer ser intencional ou não quer? Tire a outra coisa que está tomando o tempo de você ler o provérbios. Tire o tempo, tire aquela coisa que está roubando o tempo que você não está lendo a Bíblia, porque é aquela outra coisa. Tire, otimize, faça qualquer outra coisa, seja intencional e sábio. Faça uma lista assim, ó, das atividades do seu dia. O que que você faz? Durante um dia, anote. Quando chegar agora, por exemplo, agora aqui já está chegando um ótimo momento para você fazer isso, porque já está chegando no cair da tarde. Então, um dia já está sendo findado. Você vai fazer o quê? Anote tudo que você fez durante o dia. E aí que você começar a ver aonde você foi roubada no seu tempo, para que você pegue aquilo que você deveria fazer e você inclua intencionalmente. Seja intencional, busque estratégia, seja uma mulher como Esther. Então, a Ani, ela está sugerindo aqui que todo santo dia uma mulher vai ler o provérbio, vai compartilhar. Isso é extremamente importante. Só a graça, né, irmã Solange, falando aí da Lei Maria da Penha. Pois bem, então aqui uma reflexão para o dia de hoje: como a sabedoria pode transformar suas atitudes no casamento e ajudar a alinhar os planos de Deus para a sua vida a dois. Quando você lê provérbios, a sua mente, ó, explode, tá? Talvez você não teve tanto êxito aí porque você não conhecia verdade. E nós temos aqui um outro desafio, que é a leitura, o desafio da leitura da Bíblia toda. Hoje, eu já li 2 Tessalonicenses, 3 capítulos, gente. Você senta e lê, degusta, e você, quando você compartilha, fica melhor ainda, tá? Sobre o livro aqui, eu ainda vou compartilhar com vocês qual será o livro, mas já vão aproveitando aí e esperando, porque com toda certeza vem coisa boa para você, para sua vida aí, em nome de Jesus. Então eu quis aqui trazer esse resumo rápido aqui, para você não se perder, gente. Não se perca. Não se perca. Ah, mas eu não consigo. Ah, não. Gente, por favor, não se perca. Não rejeite aquilo que você está recebendo, tá? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, para nós finalizarmos a nossa live. Amanhã, gente, eu espero já voltar com a nossa live para amanhã, para o período da manhã, porque amanhã é bem melhor para nós, né? Porque a gente já pega o dia já engajado aqui. Eu estou me organizando aqui para eu começar a me preparar melhor. Pode ter algumas interferências, porque vocês sabem, eu estou em viagem. Quando eu sair daqui, eu vou viajar para um outro lugar, e aí lá no outro lugar ainda acaba sendo mais diferente. Pode ser que aconteça de eu precisar, esses últimos dias aí, esses próximos dias, até lá o dia 9, dia 10 mais ou menos, que é o período que eu vou estar viajando, pode ser que aconteça essas coisas aí de mudança de horário de live. Mas preste atenção, para vocês não me deixarem sozinha nessa guerra, né? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Aleluia, Deus. Pai amado e querido, bendito, obrigada, Senhor. Nós exaltamos e bendizamos o Teu nome, Pai Santo, por esta live, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre fala conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor em todo o tempo está nos ensinando e nos direcionando, Paizinho, conforme a Tua palavra. E hoje nós recebemos, Pai Santo, um ensinamento. Recebemos aqui com esse ensinamento esta unção, a unção de Esther, Pai amado, para que os nossos casamentos, Senhor, as nossas vidas estejam alinhadas diante da Tua presença. Meu Deus, eu oro agora por cada mulher que participou ao vivo desta live. Eu declaro agora, Pai amado, que esta mulher, ela é marcada pelo Teu Espírito e ela é guiada pela Tua sabedoria. Eu oro também, Pai Santo, por esta mulher, Senhor amado, que está vendo a gravação, Pai. Deus, eu sei que a unção, Pai amado, do Senhor também está liberada sobre ela, Pai, porque o Senhor não faz separação, Pai amado. Ó Deus, o Senhor busca somente aqueles que estão, Pai Santo, com seus espíritos, meu Pai amado, voltados para o Senhor, com seu coração contrito, Pai Santo, que não rejeita, Pai amado, a Tua palavra nem a Tua correção. Deus, a
tua palavra nos diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos edificar e não destruir as nossas casas, os nossos casamentos. Deus, por favor, guarda a nossa boca, Pai amado, nesse mês profético. Guarda e alinha, Pai Santo, as nossas palavras com a tua vontade. Não deixa, Senhor, que a nossa boca, Pai, fique desgovernada, falando daquilo, Pai amado, que a nossa alma está gritando, meu Senhor, por vingança. Deus, nós oramos pedindo a Ti, Pai Santo, para que nós venhamos entender o tempo de ficar calada e o tempo de falar. Espírito Santo nos ensina, Pai Santo, a falar no momento certo, assim como Esté fez. Nos livra, Pai, da precipitação, da murmuração, da palavra impensada que pode ferir, pode destruir, Senhor, e acabar, Pai amado, com toda, ó Deus amado, uma sociedade. Meu Senhor, a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Deus, eu peço agora, Pai Santo, para que nossas palavras, Senhor amado, venham ser semente de vida dentro do nosso casamento. Santifica as nossas palavras, Senhor, que nós não sejamos instrumentos do inimigo para decretar maldição sobre os nossos lares, sobre os nossos maridos, mas que nós venhamos ser bocas proféticas, meu Pai, para trazer restauração e paz em nome de Jesus. Nós colocamos agora a armadura espiritual, Pai amado, sobre cada uma de nós. Deus, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus que o teu anjo vai agora alcançando esta mulher, Senhor. Ó Deus eterno, dando-nos instrução em tudo, Pai Santo, conforme o Senhor trouxe, Pai, a resposta para as nossas orações. Pai, a tua palavra diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura, Pai Santo, que vem do Senhor, para que nós possamos, Pai amado, ó Deus, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus, eu te peço agora nesta hora, Pai amado, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos capacite, e nós nos vestimos agora, Pai amado, no teu nome, com a tua armadura completa. Declaramos agora sobre essas mulheres o capacete da salvação. Deus, vem proteger a nossa mente, Paizinho, como ter todo pensamento de derrota, como ter todo pensamento de confusão. Deus, declaramos agora, Pai amado, no peitoral dessas mulheres a couraça da justiça. E eu oro agora pedindo ao Senhor, guarda, meu Pai, o nosso coração, guarda os corações dessas mulheres, como ter todas as setas, como ter toda, Pai, obra do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora declarando o cinturão da verdade, Pai, para que nós vivamos e falemos conforme a tua palavra. Lança por terra todo espírito de enfermidade, lança por terra, Pai Santo, todo ataque espiritual, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos agora que os nossos pés estão calçados no teu evangelho, Pai. Ó Deus, que nós viemos levar a tua paz nos nossos casamentos, nos nossos lares, sendo mulheres, Pai Santo, de harmonia e não de contenda. Deus, nós declaramos agora que nós pegamos o escudo da fé, Senhor amado, e este escudo da fé, Pai amado, nos deixa, Pai amado, com uma fé inabalável, porque tu és o nosso escudo. Nós cremos que o Senhor pode, Pai amado, mudar qualquer situação. Com fé, nós agiremos nesse mês, nesse tempo profético, em nome de Jesus Cristo. Declaramos agora a tua espada afiada de 2 gumes, Pai Santo, que faz a divisão, a separação da nossa alma, Senhor amado. Ó Deus, em ligadura com qualquer tipo de espírito, meu Senhor, seja com espírito humano, seja com espírito, Pai amado, de demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro agora que a tua palavra esteja na nossa boca, Senhor. Porque somente assim nós venceremos a batalha espiritual. Exatamente assim como o Senhor Jesus venceu lá no deserto. Oh Deus amado, eu clamo nesta hora, Pai, declarando que este é um tempo, este é um mês, Senhor amado, em que teremos, Pai Santo, coisas, meu Pai, revertidas. Oh Deus, haverá restauração nos casamentos. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus, que assim como Esté viu um novo decreto sendo liberado, nós também, Pai amado, cremos, Pai Santo, que há um novo decreto para as nossas casas. Nós recebemos a tua unção, recebemos, Senhor amado, e nos posicionamos com sabedoria. Deus santo e poderoso, meu Pai amado, obrigada, meu Deus amado. Tu és o Deus de Esté, tu és o nosso Deus, o Deus que muda decretos, o Deus que transforma destinos, o Deus, Pai Santo, que nós nesta hora, Pai, nós clamamos. Por isso que nós estamos diante de ti, Pai Santo, na certeza de que o Senhor está fazendo grandes coisas, meu Senhor, assim como Esté, Pai, alcançou favor diante do rei. Eu declaro agora, Pai Santo, que nós também alcançamos o teu favor, Senhor. Derrama sobre nós essa graça, derrama sobre nós essa unção, Pai, de graça, de favor. Ó Deus, que cada mulher aqui seja revestida completamente com a tua glória, com a tua presença, meu Senhor. Que cada lar, Senhor, seja impactado, porque esta mulher está aqui e ficou até o final para receber, Pai Santo, esta oração. Deus amado, que a tua paz e a restauração seja, Pai Santo, evidência nesses casamentos, que o favor do Senhor venha alcançar cada uma dessas mulheres e venha mudar as mentalidades, assim como as realidades, meu Senhor. Ah, meu Pai amado, eu peço agora, Pai Santo, que cada uma dessas mulheres que
passarão, que estão passando, Pai, por esse processo, nesse detox espiritual, emocional e físico. Eu clamo agora para que haja uma limpeza profunda na alma. Remove traumas, meu Pai, remove dores, amarguras, palavras, Pai amado, feridas, meu Senhor, fortaleza do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora o óleo da tua unção que vem agora purificar e renovar essas mulheres, essas vidas por completo e esses casamentos em nome de Jesus. Meu Senhor, levanta mulheres ousadas, levanta mulheres sábias, levanta pessoas, Pai amado, mulheres aqui posicionadas, instruídas na tua palavra, Senhor, posicionadas e não empoderadas pelo inimigo, Senhor. Meu Pai, mas posicionadas perante a tua presença, Senhor, que elas venham, Pai Santo, discernir quando falar e quando silenciar, que as palavras delas sejam cheias de autoridade, assim como Esther entrou na presença do rei, Senhor, e tudo deu certo porque o rei estendeu o cetro. Eu declaro, Pai amado, que este é o tempo, levanta, Pai Santo, estende o teu cetro sobre essas mulheres agora, sobre cada mulher agora, em nome de Jesus Cristo, que elas entrem na tua presença com confiança, do teu favor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a unção de Esther sobre essa vida. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, eu transfiro agora, em nome de Jesus Cristo, a unção de Esther sobre este casamento, sobre essa história, em nome de Jesus. Eu declaro agora e profetizo, em nome de Jesus Cristo, graça, favor, beleza espiritual sobre você, mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu libero sobre a sua vida agora uma unção de sabedoria, de discernimento para edificar a sua casa. Eu libero sobre a sua casa agora, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, libertação de toda opressão, de toda mágoa, de toda palavra de maldição, em nome de Jesus Cristo. Eu libero agora sobre a sua vida restauração agora da aliança do seu casamento. Eu libero agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a ativação da sua identidade como mulher de Deus, como uma mulher posicionada, como uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, eu selo esta oração nesta hora, declarando, Pai Santo, ó Deus amado, que assim, Pai amado, como essa mulher crê, assim será, Pai. Ó Deus, elas ouviram a tua voz, elas ouviram a tua palavra. Deus, a tua palavra diz, Pai Santo, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. Elas ouviram, meu Pai. Agora, Senhor, só basta, Pai Santo, com que elas creiam, com que elas se certifiquem que é pela fé, Pai amado, que elas vão avançar e elas viverão sobrenatural nesse tempo. Eu declaro agora, Pai amado, que esta mulher, Senhor, está livre de toda amarra, de toda contenda, Pai amado, de toda contaminação, de todo ataque maligno. Em nome de Jesus Cristo, foge ao caráter desta mulher no teu forno, meu Senhor. Vai passando ela pelo processo que for necessário. Forja ela por completo, meu Pai, para a glória do teu nome. Ainda que venha doer, Pai Santo, mas eu declaro que será uma dor, Pai querido, que não será para sempre. Ó Deus, porque muito mais, Senhor, serão os frutos que ela colherá e todos desfrutarão juntamente com ela, toda a sua casa, todas as pessoas, meu Pai amado, que acompanharam os processos. Ó Deus, e elas distribuirão sementes, meu Senhor amado, porque elas comerão desse fruto e desse comer do fruto elas viverão, Pai amado, com sementes nas mãos e elas plantarão novas sementes e assim essas sementes farão, Pai Santo, com que um novo plantio aconteça e assim um novo ciclo se estabelece e um grande legado fica na terra para a glória e para a honra do teu santo nome. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, declarando bênção sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, recebe essa unção. Recebe aí, começa a declarar: eu recebo a unção de Esther. Eu profetizo, eu recebo a unção de Esther. Em que área que você precisa mudar no seu casamento? Você vai declarar: eu recebo a unção de Esther para mudar nisso, nisso. Faça um levantamento de você como esposa. Você tem coragem? Você tem coragem? Eu sei como dói isso aqui. Você tem coragem para chegar para o seu marido para dizer assim: marido, escreva aqui nesse papel todos os meus podres, todos os meus defeitos. Você tem coragem de fazer isso? Às vezes você pensa que você é uma mulher de ouro no sentido de perfeita, esposa perfeita. Na hora do vamos ver, seu esposo vai dizer coisas que você nem imagina. E não é para se machucar não, porque a verdade está sendo dita ali, tá? É confronto, mas só faça isso aí se você tiver estrutura, tá? Se não tiver estrutura, não faça não, porque eu já fiz e o negócio não é muito gatinho não. Eita Deus, recebe a unção de Esther em nome de Jesus. Queridas, Deus abençoe vocês. Fiquem ligadinhas no grupo, tá? Vamos ficar conectadinhas, coladinhas, continuar no propósito, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus abençoe e guarde vocês. E nós nos vemos amanhã, em nome de Jesus. E fecha-se aqui agora um portal de um dia e se abre um novo daqui a 5 minutinhos. Glória a Deus por tudo. Segundo dia do mês de Adar. Já estamos avançando em vitória. Novos decretos estão sendo liberados sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de nós.